As teorias éticas de Aristóteles, Sêneca, Agostinho, Rousseau, Kant, Spinoza e Habermas permanecem profundamente influentes, porque abordam questões que continuam centrais para a vida humana e para a organização das sociedades. Embora tenham sido elaboradas em contextos históricos muito diferentes, suas reflexões oferecem instrumentos conceituais para enfrentar problemas contemporâneos, como a democracia, os direitos humanos, a justiça social, a educação, a bioética, o desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial, a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade moral em um mundo globalizado. Globalizado. O valor dessas filosofias não reside apenas em seu interesse histórico, mas em sua capacidade de iluminar dilemas que permanecem vivos no século XXI. A influência de Aristóteles manifesta-se principalmente no renascimento contemporâneo da chamada Ética das Virtudes. A partir da segunda metade do século XX, muitos filósofos passaram a criticar teorias éticas excessivamente centradas em regras abstratas ou no cálculo das consequências, defendendo um retorno à pergunta aristotélica: que tipo de pessoa devemos nos tornar? Questões relacionadas à formação do caráter, à educação moral, ao exercício da prudência e ao desenvolvimento das virtudes adquiriram grande importância em áreas como medicina, direito, administração pública e educação. Em um mundo caracterizado por rápidas transformações tecnológicas, a prudência aristotélica continua sendo considerada indispensável para tomar decisões responsáveis diante de situações complexas que não podem ser resolvidas apenas pela aplicação mecânica de normas. A filosofia de Sêneca tornou-se especialmente atual em razão das pressões psicológicas da vida contemporânea. Em sociedades marcadas por competição intensa, excesso de informações, consumo permanente e instabilidade econômica, seu ideal de liberdade interior e domínio das paixões encontrou nova relevância. Diversos estudos em psicologia e psiquiatria reconhecem afinidades entre práticas modernas de autorregulação emocional e exercícios propostos pelos estoicos. A valorização da serenidade, da resiliência e da distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que escapa ao nosso controle continua oferecendo recursos importantes para enfrentar ansiedade, sofrimento e frustrações. A ética de Agostinho permanece influente, sobretudo nas discussões sobre a pessoa humana, a interioridade, a liberdade e a responsabilidade moral. Sua análise da vontade, do desejo e da ordem dos amores continua inspirando reflexões filosóficas e teológicas sobre a formação da consciência. Em uma época frequentemente marcada pelo consumismo e pela multiplicidade de desejos, sua ideia de que a vida moral depende da correta hierarquia dos bens conserva grande atualidade. Além disso, muitos debates contemporâneos sobre ética religiosa, direitos humanos, dignidade da pessoa e sentido da existência ainda dialogam com conceitos desenvolvidos por Agostinho. Rousseau continua sendo uma referência indispensável para as discussões sobre educação, democracia e cidadania. Suas reflexões sobre a formação da autonomia influenciaram profundamente a pedagogia moderna, especialmente a valorização da experiência, do desenvolvimento natural da criança e da educação voltada para a liberdade. No campo político, suas ideias permanecem presentes nos debates sobre participação popular, legitimidade democrática e igualdade social. Questões como desigualdade econômica, exclusão social e representação política frequentemente retomam problemas formulados por Rousseau no século XVIII, sobretudo sua crítica às formas de dominação produzidas pelas desigualdades sociais. A influência de Kant talvez seja ainda mais abrangente. Sua concepção da dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos filosóficos mais importantes da moderna teoria dos direitos humanos. A ideia de que cada indivíduo deve ser tratado sempre como um fim em si mesmo orienta princípios presentes em constituições democráticas, declarações internacionais e legislações sobre direitos fundamentais. Na bioética, por exemplo, esse princípio fundamenta exigências como o consentimento informado em pesquisas médicas, a proteção da autonomia dos pacientes e a proibição de utilizar seres humanos apenas como instrumentos para fins científicos ou econômicos. Também nos debates sobre inteligência artificial, manipulação genética e vigilância digital, a ética kantiana oferece critérios para avaliar se novas tecnologias respeitam ou ameaçam a dignidade humana. Spinoza tornou-se especialmente influente em áreas que procuram compreender o comportamento humano a partir de uma perspectiva naturalista. Sua análise dos afetos dialoga com pesquisas contemporâneas em psicologia, neurociência e ciências cognitivas. A ideia de que compreender as causas de nossas emoções amplia nossa liberdade encontra paralelos em diversas abordagens terapêuticas atuais. Sua defesa da liberdade de pensamento e da tolerância religiosa também continua relevante em sociedades plurais, nas quais convivem diferentes crenças e concepções de mundo. Além disso, sua compreensão da unidade entre ser humano e natureza tem inspirado reflexões sobre ética ambiental e sustentabilidade, ao enfatizar que o homem não ocupa uma posição separada ou superior ao restante da natureza. Na filosofia de Habermas, a atualidade manifesta-se sobretudo nas discussões sobre democracia, comunicação e esfera pública. Em um mundo marcado pela circulação instantânea de informações pelas redes sociais, pela polarização política e pela disseminação de notícias falsas, sua defesa do diálogo racional adquiriu enorme importância.
A ética do discurso oferece critérios para avaliar a legitimidade das decisões públicas, enfatizando que normas justas devem resultar de processos inclusivos de deliberação. Suas ideias influenciam debates sobre democracia deliberativa, transparência institucional, participação cidadã e construção de consensos em sociedades culturalmente diversas. Esses pensadores também oferecem importantes contribuições para os desafios colocados pela inteligência artificial. Aristóteles lembra que nenhuma tecnologia substitui a prudência e o julgamento moral humano. Kant insiste que algoritmos jamais podem tratar pessoas apenas como meios para fins econômicos ou políticos. Habermas chama a atenção para a necessidade de preservar processos democráticos de deliberação diante do crescente poder das plataformas digitais. Spinoza ajuda a compreender como emoções e desejos influenciam comportamentos em ambientes digitais, enquanto Rousseau alerta para os riscos de novas formas de desigualdade e manipulação social produzidas pela tecnologia. Outro campo em que essas teorias permanecem relevantes é a justiça social. Rousseau continua inspirando reflexões sobre desigualdade econômica e exclusão política. Kant fundamenta a igualdade jurídica e o respeito universal à dignidade humana. Habermas enfatiza que sociedades justas exigem não apenas distribuição de recursos, mas também participação efetiva dos cidadãos nos processos de decisão. Aristóteles recorda que a justiça envolve distribuir bens segundo critérios de equidade e preservar o bem comum da comunidade. Na educação, suas contribuições também permanecem vivas. Aristóteles entende a formação moral como desenvolvimento gradual das virtudes. Rousseau valoriza a autonomia e o amadurecimento natural da criança. Kant considera a educação indispensável para formar indivíduos capazes de agir autonomamente segundo a razão. Habermas acrescenta que a escola deve desenvolver competências comunicativas e preparar cidadãos para o diálogo democrático. Em conjunto, essas perspectivas mostram que educar não significa apenas transmitir conhecimentos técnicos, mas formar pessoas moralmente responsáveis. Apesar das diferenças profundas entre eles, todos compartilham uma convicção fundamental. A ética não pode ser reduzida à busca do interesse individual. Aristóteles procura formar cidadãos virtuosos, Sêneca ensina o autodomínio, Agostinho orienta a vontade para o bem supremo, Rousseau busca reconciliar liberdade e comunidade, Kant fundamenta a dignidade universal da pessoa, Spinoza identifica a liberdade com o conhecimento racional, Habermas faz do diálogo o fundamento da legitimidade moral. Cada um oferece uma resposta distinta ao problema ético, mas todos afirmam que a realização humana depende de princípios que ultrapassam o egoísmo imediato. Em síntese, a permanência dessas filosofias demonstra que os grandes problemas éticos não desaparecem com o avanço da ciência ou da tecnologia. Mudam os contextos históricos, surgem novos desafios, como a inteligência artificial, a engenharia genética, as mudanças climáticas e a globalização, mas continuam presentes as perguntas fundamentais sobre liberdade, justiça, responsabilidade, dignidade, convivência e bem comum. Aristóteles, Sêneca, Agostinho, Rousseau, Kant, Spinoza e Habermas permanecem essenciais, porque oferecem diferentes caminhos para enfrentar essas questões permanentes da condição humana, mostrando que a ética continua sendo uma das dimensões indispensáveis para compreender e orientar a vida individual e coletiva. A epistemologia, entendida como investigação filosófica sobre a natureza, a origem, os limites e a validade do conhecimento, começou a adquirir forma sistemática na Grécia Antiga, sobretudo com Platão e Aristóteles. Embora esses pensadores não utilizassem o termo epistemologia no sentido moderno, suas reflexões estabeleceram problemas que permaneceriam centrais em toda a história da filosofia. O que significa conhecer, como distinguir o conhecimento verdadeiro da simples opinião, qual é o papel da razão e da experiência, como se alcança a verdade e até que ponto o ser humano pode compreender a realidade. O surgimento dessas questões esteve relacionado ao ambiente intelectual da Grécia dos séculos 5 e 4 a.C. Nesse período, as explicações míticas sobre o mundo começaram a conviver com formas de investigação racional desenvolvidas pelos filósofos pré-socráticos. Esses pensadores procuravam identificar princípios naturais capazes de explicar a origem e a organização do cosmos. Em vez de atribuírem os fenômenos exclusivamente à ação dos deuses, buscavam causas, elementos e estruturas presentes na própria natureza. Essa passagem do mito ao logos criou as condições para que o conhecimento se tornasse um problema filosófico. Ao mesmo tempo, os sofistas contribuíram para tornar essa questão ainda mais complexa. Atuando principalmente como professores de retórica e política, eles chamaram atenção para a diversidade das leis, dos costumes e das opiniões humanas. A Protágoras, por exemplo, sustentava que o homem é a medida de todas as coisas, formulação que costuma ser interpretada como uma afirmação do caráter relativo das percepções e dos julgamentos. Aquilo que parece verdadeiro para uma pessoa poderia parecer falso para outra. Tal relativismo colocava em dúvida a possibilidade de uma verdade universal e objetiva. Sócrates reagiu a esse ambiente de relativismo, procurando demonstrar que conceitos como justiça, coragem, virtude e bem
não poderiam depender apenas das opiniões individuais. Por meio do diálogo, da ironia e da investigação crítica, ele buscava levar seus interlocutores a reconhecer suas contradições e a formular definições mais rigorosas. Platão, discípulo de Sócrates, desenvolveu essa busca socrática e transformou em uma ampla teoria do conhecimento e da realidade. Para Platão, a primeira grande distinção epistemológica é aquela entre opinião e conhecimento. A opinião, denominada doxa, refere-se ao mundo sensível, isto é, que é ao universo das coisas que percebemos por meio dos sentidos. Esse mundo está submetido à mudança, ao nascimento, à destruição e à instabilidade. As coisas sensíveis nunca permanecem exatamente iguais. Os seres vivos envelhecem, os objetos se deterioram, as cidades se transformam e as percepções variam de pessoa para pessoa. Por essa razão, Platão considera que os sentidos não podem fornecer um conhecimento absolutamente seguro. O conhecimento verdadeiro, chamado episteme, deve possuir estabilidade, universalidade e necessidade. Ele não pode depender de algo que muda continuamente. Assim, Platão conclui que o objeto do verdadeiro conhecimento não é o mundo sensível, mas o mundo inteligível das formas ou ideias. As ideias são realidades eternas, imutáveis e universais, que constituem os modelos perfeitos das coisas particulares. Existem, por exemplo, muitos objetos considerados belos, mas todos eles são belos de maneiras diferentes e imperfeitas. A ideia de beleza, no entanto, seria a essência universal e permanente que torna possível reconhecer a beleza nas coisas particulares. Da mesma maneira, existem muitas ações consideradas justas, mas a própria justiça não se reduz a nenhuma ação específica. As coisas sensíveis participam das ideias, mas nunca as realizam de maneira completa. O mundo visível seria, portanto, uma realidade imperfeita e imutável, enquanto o mundo inteligível conteria as essências verdadeiras das coisas. Conhecer, para Platão, significa elevar-se da percepção das aparências até a compreensão racional dessas essências. Essa concepção é apresentada simbolicamente na célebre alegoria da caverna, exposta na obra A República. Platão imagina seres humanos presos desde a infância no interior de uma caverna, olhando apenas para uma parede. Atrás deles há uma fogueira e, entre a fogueira e os prisioneiros, passam pessoas carregando objetos. Os prisioneiros veem somente as sombras projetadas na parede e acreditam que essas sombras constituem a própria realidade. Caso um deles fosse libertado e conduzido para fora da caverna, inicialmente sentiria dor e confusão diante da luz, mas aos poucos perceberia que as sombras eram apenas imagens de objetos mais reais. Finalmente, contemplaria o sol, símbolo da ideia do bem, fundamento da verdade e da inteligibilidade. A alegoria representa o processo de educação filosófica. O conhecimento não consiste simplesmente em acumular informações, mas em transformar a maneira de perceber a realidade. O indivíduo passa das aparências sensíveis às realidades inteligíveis, da opinião ao conhecimento e da ignorância à compreensão racional. A filosofia é, nesse sentido, um movimento de libertação intelectual. Platão também apresenta sua teoria do conhecimento por meio da chamada linha dividida. Nessa imagem, ele organiza os graus de conhecimento em níveis. No nível mais baixo, encontra-se a imaginação, ligada às sombras, aos reflexos e às imagens. Em seguida, aparece a crença, relacionada aos objetos sensíveis. Esses dois níveis pertencem ao domínio da opinião. Acima deles estão o pensamento discursivo, próprio da matemática, e a inteligência filosófica, capaz de compreender diretamente as ideias. Esses dois níveis superiores pertencem ao domínio do conhecimento verdadeiro. A matemática ocupa uma posição importante porque ensina o pensamento a afastar-se das coisas concretas e a lidar com relações universais e abstratas. Um círculo desenhado jamais é perfeitamente circular, mas a razão pode compreender as propriedades do círculo ideal. Entretanto, segundo Platão, a matemática ainda parte de hipóteses que não examina completamente. A forma mais elevada de conhecimento seria a dialética, método filosófico que investiga os próprios fundamentos das ideias e conduz à compreensão do bem. Outro elemento importante da epistemologia platônica é a teoria da reminiscência. Em alguns diálogos, Platão sustenta que aprender é recordar. A alma, antes de se unir ao corpo, teria contemplado as ideias. Ao entrar no mundo sensível, ela esqueceria esse conhecimento, mas poderia recuperá-lo mediante a reflexão filosófica. A experiência sensível funciona como uma ocasião para despertar um conhecimento que, em certo sentido, já estava presente na alma. Essa teoria reforça a valorização da razão e a ideia de que o conhecimento universal não pode ser produzido apenas pelas sensações. Platão não despreza completamente os sentidos, mas considera que eles são insuficientes. A percepção pode iniciar a investigação, porém, somente a razão pode alcançar a essência das coisas. Dessa forma, sua filosofia estabeleceu uma das grandes tendências da epistemologia ocidental, o racionalismo, segundo o qual a razão possui um papel fundamental e superior na produção do conhecimento verdadeiro.
Aristóteles, discípulo de Platão, preservou a busca por um conhecimento universal e racional, mas rejeitou a separação rígida entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Para ele, não era necessário supor a existência de essências em um mundo separado. As formas das coisas existem nas próprias coisas concretas. A essência do ser humano, por exemplo, não está em uma ideia de humanidade situada fora do mundo, mas nos próprios seres humanos particulares. Essa diferença modifica profundamente a maneira como Aristóteles compreende o conhecimento. Enquanto Platão parte de uma desconfiança em relação aos sentidos, Aristóteles considera que todo conhecimento humano começa pela experiência sensível. A célebre afirmação segundo a qual nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos, embora formulada posteriormente pela tradição aristotélica, expressa adequadamente essa orientação geral. O ser humano primeiro percebe as coisas particulares, depois conserva essas percepções na memória e, mediante a repetição de experiências, alcança conhecimentos mais gerais. Na obra Metafísica, Aristóteles descreve uma espécie de progressão do conhecimento. Os animais possuem sensação, alguns também possuem memória. Nos seres humanos, muitas lembranças semelhantes produzem a experiência. A partir da experiência, torna-se possível desenvolver a técnica e a ciência. Um indivíduo experiente sabe que determinado procedimento funciona em muitos casos, mas aquele que possui conhecimento científico compreende também por que ele funciona. Por isso, conhecer verdadeiramente, para Aristóteles, significa conhecer as causas. A ciência não se limita a registrar fatos, ela busca explicar por que algo é como é. Sua teoria das quatro causas procura oferecer uma estrutura geral para a explicação. A causa material corresponde àquilo de que uma coisa é feita. A causa formal, a forma ou essência que define aquilo que a coisa é. A causa eficiente, ao agente ou processo que a produz. E a causa final, ao fim ou finalidade para a qual ela existe ou se desenvolve. Pode-se compreender essa teoria tomando como exemplo uma estátua. O bronze é sua causa material, a forma representada é sua causa formal, o escultor e seu trabalho constituem a causa eficiente, e a finalidade artística, religiosa ou comemorativa corresponde à causa final. Para Aristóteles, uma explicação completa exige a consideração dessas diferentes dimensões. A epistemologia aristotélica também se encontra ligada à lógica. Aristóteles foi o primeiro pensador a organizar sistematicamente o estudo das fólidas de raciocínio. Seu principal instrumento lógico é o silogismo, uma estrutura argumentativa formada por premissas das quais se segue necessariamente uma conclusão. Um exemplo clássico seria: todos os seres humanos são mortais. Sócrates é ser humano, portanto, Sócrates é mortal. O silogismo demonstra como o conhecimento pode ser organizado dedutivamente. Se as premissas forem verdadeiras e o raciocínio for válido, a conclusão será necessariamente verdadeira. A ciência, para Aristóteles, deve ser constituída por demonstrações que partam de princípios verdadeiros, universais e necessários. Esses princípios, entretanto, não podem ser demonstrados indefinidamente, pois toda demonstração depende de pontos de partida. O intelecto deve apreender os primeiros princípios a partir da experiência e da indução. A indução é o movimento pelo qual o pensamento passa da observação de casos particulares para a formulação de uma conclusão geral. Ao observar repetidamente determinados fenômenos, o ser humano reconhece padrões e identifica características universais. Assim, embora o conhecimento científico seja organizado por demonstrações dedutivas, seus princípios estão ligados à experiência sensível. Aristóteles procura, portanto, articular experiência e razão. A experiência fornece o material inicial do conhecimento, enquanto a razão abstrai as formas universais presentes nas coisas particulares. A abstração consiste em considerar mentalmente uma característica geral, separando-a das circunstâncias individuais. Ao encontrar diferentes seres humanos, por exemplo, o intelecto reconhece aquilo que todos possuem em comum e forma o conceito universal de ser humano. Essa concepção distingue-se da teoria platônica da reminiscência. Para Aristóteles, a mente não nasce com o conhecimento completo das essências. Ela possui a capacidade de conhecer, mas precisa da experiência para realizar essa capacidade. O conhecimento surge da interação entre o sujeito que conhece e a realidade concreta que se apresenta aos sentidos. Apesar de suas diferenças, Platão e Aristóteles compartilham vários pressupostos. Ambos acreditam que o conhecimento verdadeiro deve ultrapassar as opiniões particulares e alcançar alguma forma de universalidade. Ambos consideram que a razão é indispensável para organizar e compreender a realidade. Também defendem que a ciência deve buscar as causas, os princípios e as essências das coisas, e não apenas descrever suas aparências. A diferença principal encontra-se no caminho seguido para alcançar o universal. Platão procura o universal em um domínio inteligível separado do mundo sensível. Aristóteles localiza o universal nas próprias coisas concretas e considera que ele é descoberto por meio da experiência e da abstração intelectual. Platão tende a compreender o conhecimento como uma ascensão da experiência sensível para um mundo superior de essências. Aristóteles compreende-o como um processo que começa nos sentidos e alcança os conceitos universais por meio da atividade racional. Também há diferenças quanto à relação entre verdade e realidade.
Para Platão, a verdade corresponde principalmente ao conhecimento das ideias eternas e imutáveis. Para Aristóteles, a verdade está relacionada à adequação entre aquilo que o pensamento afirma e aquilo que existe. Uma afirmação é verdadeira quando diz do que é e do que não é. Essa concepção tornou-se uma das formulações clássicas da verdade como correspondência. As contribuições de Platão e Aristóteles estabeleceram os fundamentos da epistemologia ocidental, porque formularam, de maneira sistemática, as grandes alternativas que seriam retomadas por filósofos posteriores. A valorização platônica da razão, das ideias universais e dos conhecimentos independentes da experiência influenciou o racionalismo de pensadores como René Descartes. A valorização aristotélica da observação da experiência e da investigação das causas contribuiu para o desenvolvimento do empirismo e das ciências naturais. Durante a Idade Média, essas duas tradições foram incorporadas à filosofia cristã, islâmica e judaica. Pensadores como Agostinho aproximaram-se mais do platonismo, enquanto Tomás de Aquino realizou uma ampla síntese entre Aristóteles e o pensamento cristão. Na modernidade, a oposição entre racionalismo e empirismo retomaria, sob novas condições, a tensão entre a primazia da razão e a primazia da experiência já presente nas diferenças entre Platão e Aristóteles. Pode-se concluir que o problema filosófico do conhecimento surgiu da necessidade de distinguir a verdade da aparência, o saber da opinião e a compreensão racional da simples percepção. Platão respondeu a esse problema afirmando que o verdadeiro conhecimento se dirige às ideias universais e imutáveis, alcançadas principalmente pela razão. Aristóteles, por sua vez, sustentou que o conhecimento começa nos sentidos, desenvolve-se pela experiência e alcança o universal por meio da abstração e da demonstração lógica. Ao estabelecerem essas duas grandes orientações, Platão e Aristóteles não apenas inauguraram a epistemologia, mas também definiram os termos de um debate que atravessaria toda a história da filosofia. A pergunta sobre se o conhecimento depende principalmente da razão ou da experiência, se a verdade está além do mundo sensível ou pode ser encontrada nele, e se a ciência deve partir de princípios universais ou da observação dos fatos, permanece fundamental para compreender tanto a filosofia quanto a própria formação do pensamento científico ocidental. A resposta pode ser condensada posteriormente em uma versão adequada para revisão ou preparação para a prova. David Hume ocupa um lugar central na história da epistemologia porque levou o empirismo às suas últimas consequências e, ao fazê-lo, colocou em dúvida alguns dos fundamentos mais importantes da ciência moderna. Até o século XVIII, muitos filósofos acreditavam que o conhecimento científico era capaz de revelar as leis necessárias da natureza e de produzir explicações seguras sobre o funcionamento do mundo. Francis Bacon havia defendido a indução como método para descobrir essas leis. Galilei demonstrara a eficácia da experimentação e da matemática. René Descartes buscara um fundamento absolutamente certo para todo o conhecimento. Hume, porém, perguntou se possuímos realmente razões suficientes para acreditar que a natureza funciona segundo leis necessárias e universais. Essa pergunta deu origem a uma das críticas mais influentes de toda a filosofia. Para compreender sua posição, é necessário lembrar que Hume pertence à tradição empirista britânica. O empirismo sustenta que todo conhecimento humano tem origem na experiência. Diferentemente do racionalismo de Descartes, que atribuía grande confiança à razão e às ideias inatas, os empiristas afirmavam que a mente humana não possui conteúdos anteriores ao contato com o mundo sensível. John Locke havia comparado a mente a uma folha em branco sobre a qual a experiência escreve. Hume aceita essa orientação geral, mas desenvolve-a de maneira muito mais rigorosa. Sua investigação começa examinando os próprios conteúdos da mente. Segundo Hume, tudo aquilo que pensamos deriva de dois tipos fundamentais de percepções: as impressões e as ideias. As impressões são as experiências imediatas e vívidas que temos ao ver uma cor, ouvir um som, sentir dor, experimentar alegria ou tocar um objeto. As ideias, por sua vez, são cópias enfraquecidas dessas impressões, preservadas pela memória ou pela imaginação. Quando recordamos uma paisagem ou imaginamos uma montanha, lidamos com ideias derivadas de experiências anteriores. Essa distinção conduz ao chamado princípio da cópia. Toda ideia legítima deve corresponder, direta ou indiretamente, a alguma impressão experimentada anteriormente. Se alguém utiliza um conceito que não pode ser relacionado a nenhuma experiência possível, esse conceito carece de significado claro. Hume emprega esse critério para examinar criticamente muitas noções tradicionais da filosofia e da metafísica. A partir dessa análise, Hume distingue dois tipos de conhecimento. O primeiro consiste nas relações entre ideias. São verdades que dependem apenas da estrutura lógica dos conceitos, como as demonstrações matemáticas. Quando afirmamos que 2 mais 2 são 4 ou que um triângulo possui 3 lados, não precisamos consultar a experiência. A própria análise dos conceitos basta para estabelecer a verdade. Essas proposições possuem necessidade lógica, mas não informam diretamente como o mundo é. O segundo tipo corresponde às questões de fato. Aqui se encontram todas as afirmações sobre a realidade, como dizer que a água ferve quando aquecida, que o sol nascerá amanhã,
ou que determinado metal conduz eletricidade. Essas afirmações dependem inteiramente da experiência e nunca podem ser demonstradas apenas pelo raciocínio. É precisamente nesse segundo domínio que surge o problema da causalidade. Grande parte do conhecimento científico baseia-se na ideia de que certos acontecimentos produzem necessariamente outros acontecimentos. Dizemos que o fogo aquece a água, que a gravidade faz os corpos caírem ou que determinados vírus provocam certas doenças. A ciência procura justamente descobrir essas relações causais. Me pergunta então, de onde provém nossa ideia de causa? Quando observamos dois eventos sucessivos, o que realmente percebemos? Imaginemos uma bola de bilhar atingindo outra. Observamos a primeira mover-se, colidir com a segunda, e em seguida a segunda entrar em movimento. Tudo isso é diretamente percebido pelos sentidos. Entretanto, será que percebemos também alguma força necessária ligando os dois acontecimentos? Me responde negativamente. O que vemos é apenas uma sucessão constante de eventos. Primeiro um movimento, depois outro. Nunca percebemos uma conexão necessária entre eles. Essa conclusão é extremamente importante. Aquilo que chamamos de causalidade não é algo observado diretamente na natureza. O que observamos são regularidades. Depois de testemunhar inúmeras vezes a mesma sequência de acontecimentos, nossa mente cria o hábito de esperar que o segundo evento sempre suceda ao primeiro. Assim, quando vemos novamente a primeira bola mover-se, automaticamente esperamos que a segunda também se mova. A ideia de causa nasce, portanto, do costume ou hábito psicológico e não de uma demonstração racional. A mente humana estabelece uma expectativa baseada na repetição das experiências anteriores. Essa expectativa é extremamente útil para a vida cotidiana, mas não constitui uma prova lógica de que o futuro deva necessariamente repetir o passado. Dessa análise surge o famoso problema da indução. O raciocínio indutivo consiste em inferir uma regra geral a partir da observação de numerosos casos particulares. Depois de observar centenas de cisnes brancos, por exemplo, alguém conclui que todos os cisnes são brancos. Após verificar repetidamente que o sol nasce todas as manhãs, acredita que continuará nascendo amanhã. Esse procedimento é fundamental para a ciência experimental. Entretanto, me pergunta qual é sua justificativa lógica. Não podemos responder que a indução funciona porque sempre funcionou, pois essa resposta já pressupõe exatamente aquilo que precisa ser demonstrado, que o futuro continuará semelhante ao passado. Trata-se de um raciocínio circular. Também não podemos demonstrar racionalmente que a natureza permanecerá uniforme, pois qualquer demonstração dependeria justamente da própria experiência passada. Em outras palavras, não existe argumento lógico capaz de provar que as regularidades observadas continuarão válidas amanhã. Essa conclusão não significa que Hume negue a utilidade da ciência. Ele reconhece que confiar na experiência passada é inevitável para qualquer ser humano. Sem essa confiança, não conseguiríamos atravessar uma rua, cozinhar alimentos ou conversar com outras pessoas. O problema está em considerar essa confiança uma certeza racional absoluta. Assim, Hume distingue cuidadosamente necessidade psicológica e necessidade lógica. Psicologicamente, somos levados a esperar que determinados acontecimentos se repitam. Logicamente, porém, essa repetição jamais pode ser demonstrada com certeza. Esse argumento abalou profundamente a filosofia da ciência. Se a indução não possui fundamento racional definitivo, então nenhuma teoria científica pode ser considerada absolutamente comprovada apenas porque foi confirmada inúmeras vezes. Outro aspecto importante da filosofia de Hume é sua crítica à substância. Desde Aristóteles, muitos filósofos acreditavam que os objetos possuem uma essência permanente que permanece idêntica apesar das mudanças. Hume observa, entretanto, que jamais percebemos uma substância em si. O que percebemos são apenas conjuntos de qualidades: cor, forma, textura, peso, movimento e outras características sensíveis. Quando pensamos em uma maçã, por exemplo, experimentamos determinadas percepções de cor, cheiro, sabor e consistência. Nunca percebemos uma entidade adicional chamada substância sustentando essas propriedades. A ideia de substância seria, portanto, uma construção da imaginação. Essa crítica estende-se ao próprio conceito de identidade pessoal. Muitas tradições filosóficas afirmavam que existe um eu permanente e imutável. Hume examina sua própria experiência interior e conclui que nunca encontra esse eu permanente. Em vez disso, encontra apenas uma sucessão contínua de pensamentos, emoções, desejos, lembranças e percepções. Segundo ele, a mente humana assemelha-se mais a um teatro, onde diferentes percepções aparecem e desaparecem continuamente do que a uma entidade fixa e imutável. A unidade do eu resulta da memória e da associação entre diferentes experiências, e não da existência de uma substância espiritual permanente diretamente observável. Essas críticas levaram Hume a questionar grande parte da metafísica tradicional. Conceitos como substância, causa necessária e essência ultrapassam aquilo que pode ser legitimamente conhecido pela experiência. Isso não significa necessariamente que sejam falsos, mas que não podem ser demonstrados racionalmente. Sua posição costuma ser descrita como um ceticismo moderado. Hume não afirma que nada pode ser conhecido. Ao contrário, aceita plenamente o conhecimento cotidiano e reconhece a extraordinária utilidade da ciência.
Seu objetivo consiste em mostrar que o conhecimento humano possui limites e que muitas de nossas certezas repousam sobre hábitos mentais e não sobre demonstrações absolutamente conclusivas. Esse ceticismo exerceu enorme influência sobre o desenvolvimento posterior da filosofia. O próprio Immanuel Kant afirmou que foi Hume quem o despertou de seu sono dogmático. Até então, Kant acreditava que a metafísica poderia alcançar conhecimentos seguros semelhantes aos da matemática. Ao ler Hume, percebeu a profundidade do problema da causalidade e procurou construir uma nova teoria capaz de responder a esse desafio. Segundo Kant, Hume estava correto ao afirmar que a necessidade causal não pode ser derivada simplesmente da experiência. Entretanto, concluiu que a própria mente humana possui estruturas a priori que organizam toda experiência possível, tornando inteligível a relação causal. Assim nasceu a chamada filosofia crítica kantiana. No século XX, Karl Popper também retomou diretamente o problema formulado por Hume. Popper concordou que a indução jamais pode justificar logicamente teorias científicas. Em vez de procurar verificar definitivamente uma teoria, propôs que a ciência avance tentando falsificá-la. Uma teoria permanece científica não porque tenha sido comprovada, mas porque permanece aberta à possibilidade de ser refutada pela experiência. Mesmo Thomas Kuhn, ao estudar a história das revoluções científicas, dialoga indiretamente com questões levantadas por Hume. A percepção de que as teorias científicas dependem de interpretações, expectativas e estruturas conceituais demonstra que o conhecimento científico é mais complexo do que uma simples acumulação de observações. Hoje, o problema da indução continua sendo discutido na filosofia da ciência. Nenhuma solução é universalmente aceita. Diversas correntes procuram justificar a confiabilidade da ciência apelando à probabilidade, ao sucesso prático das teorias, à evolução biológica da cognição humana ou à metodologia científica. Entretanto, o desafio formulado por Hume permanece como uma das questões centrais da epistemologia contemporânea. Pode-se concluir que David Hume transformou profundamente a filosofia do conhecimento ao demonstrar que conceitos fundamentais da ciência, como causalidade, indução e necessidade, não derivam diretamente da razão nem da experiência imediata, mas dos hábitos formados pela repetição das percepções. Sua crítica revelou que nenhuma observação, por mais extensa que seja, pode garantir logicamente a verdade universal de uma teoria científica. Em vez de destruir a ciência, Hume mostrou seus limites epistemológicos e obrigou os filósofos posteriores a refletirem mais cuidadosamente sobre os fundamentos do conhecimento. Por essa razão, sua obra representa um dos momentos decisivos da história da epistemologia e permanece indispensável para compreender tanto a filosofia moderna quanto a filosofia contemporânea da ciência. A filosofia de Immanuel Kant representa um dos momentos decisivos da história da epistemologia. Seu projeto filosófico nasceu diretamente da tentativa de responder ao problema levantado por David Hume, cuja crítica à causalidade e à indução havia colocado em dúvida a própria possibilidade do conhecimento científico. Ao mesmo tempo, Kant procurou superar o conflito entre racionalismo e empirismo, as duas grandes correntes da filosofia moderna. Enquanto os racionalistas, como René Descartes, confiavam principalmente na razão como fonte do conhecimento, os empiristas, como John Locke e David Hume, afirmavam que todo conhecimento deriva da experiência. Kant julgava que ambas as tradições continham elementos verdadeiros, mas também limitações fundamentais. Sua proposta consistiu em mostrar que o conhecimento resulta da cooperação entre experiência e estruturas racionais presentes na própria mente humana. O ponto de partida de Kant é uma pergunta aparentemente simples, mas de enorme alcance filosófico. Como é possível o conhecimento científico? A física de Isaac Newton apresentava resultados extraordinários e parecia demonstrar que era possível descobrir leis universais da natureza. Entretanto, Hume havia mostrado que nenhuma sequência de observações poderia justificar logicamente essas leis universais. Se toda experiência consiste apenas em casos particulares, como podemos formular conhecimentos necessários e válidos para todos os casos? Foi essa dificuldade que levou Kant a afirmar que Hume o havia despertado de seu sono dogmático. Antes de conhecer as críticas do filósofo escocês, Kant acreditava que a metafísica poderia produzir conhecimentos seguros semelhantes aos da matemática. Depois de Hume, tornou-se evidente que era necessário investigar não apenas o mundo, mas também as condições que tornam possível o próprio conhecimento. Essa mudança de perspectiva constitui uma verdadeira revolução filosófica. Até então, muitos pensadores supunham que o conhecimento deveria adaptar-se aos objetos. Kant propõe inverter essa relação. Em vez de perguntar apenas como nossa mente conhece o mundo, pergunta de que maneira a própria estrutura da mente participa da constituição da experiência. Essa inversão ficou conhecida como Revolução Copernicana da Filosofia. A comparação com Nicolau Copérnico é esclarecedora. Antes de Copérnico, acreditava-se que todos os astros giravam em torno da Terra. Copérnico mostrou que seria mais adequado considerar a Terra em movimento ao redor do Sol. De maneira semelhante, Kant sugere que talvez não sejam nossos conhecimentos que precisem adaptar-se completamente aos objetos, mas que os objetos da experiência sejam conhecidos conforme as formas pelas quais nossa mente os organiza.
Segundo Kant, todo conhecimento começa com a experiência, mas nem todo conhecimento deriva da experiência. Essa afirmação resume sua tentativa de conciliar empirismo e racionalismo. A experiência fornece o conteúdo do conhecimento. Sem contato com o mundo sensível, não haveria nada para conhecer. Entretanto, a experiência isoladamente seria um conjunto caótico de impressões desconexas. Para que essas impressões formem objetos inteligíveis, a mente precisa organizá-las segundo estruturas próprias. Essa ideia é expressa em uma das frases mais conhecidas da filosofia kantiana. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Em outras palavras, a razão sozinha não produz conhecimento, mas a experiência sozinha também não basta. Conhecer exige tanto matéria fornecida pelos sentidos, quanto formas organizadoras fornecidas pelo entendimento. Essa concepção aparece na distinção entre sensibilidade e entendimento. A sensibilidade é a faculdade por meio da qual recebemos as impressões do mundo exterior. O entendimento é a faculdade que organiza essas impressões mediante conceitos. Ambas são indispensáveis para o conhecimento. Kant afirma que a sensibilidade possui duas formas puras: espaço e tempo. Elas não são propriedades existentes nas coisas em si mesmas, mas formas pelas quais necessariamente percebemos qualquer objeto. Tudo aquilo que experimentamos aparece localizado em algum espaço e em algum momento do tempo. Isso significa que espaço e tempo não são aprendidos pela experiência. Ao contrário, constituem condições que tornam qualquer experiência possível. Antes mesmo de observar um objeto, nossa percepção já o organiza espacial e temporalmente. Além da sensibilidade, o entendimento também possui estruturas próprias. Kant denomina essas estruturas categorias do entendimento. Entre elas encontram-se conceitos fundamentais, como unidade, pluralidade, substância, causalidade, possibilidade, necessidade e existência. Essas categorias não são obtidas por observação. São formas universais pelas quais o intelecto organiza todas as experiências possíveis. Quando percebemos uma sequência de acontecimentos, por exemplo, aplicamos espontaneamente a categoria de causalidade, compreendendo um evento como causa de outro. É justamente aqui que Kant responde diretamente a Hume. Hume havia afirmado que nunca percebemos uma conexão necessária entre causa e efeito. Percebemos apenas sucessões constantes de acontecimentos. A ideia de causalidade seria apenas um hábito psicológico formado pela repetição. Kant concorda que a necessidade causal não pode ser encontrada simplesmente na experiência. Contudo, discorda da conclusão de Hume. Para Kant, a necessidade não provém do mundo observado, mas da própria estrutura do entendimento humano. A mente organiza necessariamente a experiência segundo relações causais. Não vemos primeiro acontecimentos isolados para depois inventarmos a causalidade. Percebemos os acontecimentos já organizados causalmente porque nossa faculdade de conhecer funciona dessa maneira. Assim, a causalidade torna-se uma condição necessária para que exista qualquer experiência objetiva da natureza. A ciência pode formular leis causais porque a própria experiência humana já está estruturada por essa categoria. Essa teoria conduz Kant à famosa distinção entre fenômeno e númeno. O fenômeno corresponde ao objeto tal como aparece para nós, organizado pelas formas da sensibilidade e pelas categorias do entendimento. O númeno, ou coisa em si, corresponde à realidade considerada independentemente de nossas formas de conhecer. Segundo Kant, conhecemos apenas os fenômenos. Nunca temos acesso direto às coisas em si mesmas, porque todo conhecimento humano passa inevitavelmente pelas estruturas cognitivas da mente. Isso não significa que o mundo exterior seja uma ilusão, mas que nossa experiência sempre envolve uma interação entre aquilo que existe e a maneira como nossa mente o organiza. Essa distinção estabelece limites muito claros para o conhecimento humano. A ciência pode investigar legitimamente os fenômenos, isto é, o mundo da experiência possível. Entretanto, quando tenta ultrapassar essa esfera para conhecer diretamente Deus, a alma ou o universo como totalidade absoluta entra no campo da metafísica especulativa, onde não possui meios seguros de demonstração. Outro aspecto essencial da epistemologia kantiana é sua classificação dos juízos. Kant distingue inicialmente juízos analíticos e juízos sintéticos. Nos juízos analíticos, o predicado já está contido no sujeito. Quando afirmamos que todo triângulo possui três lados, apenas explicitamos algo já presente no conceito de triângulo. Esses juízos não ampliam nosso conhecimento e independem da experiência. Nos juízos sintéticos, o predicado acrescenta uma informação nova ao sujeito. Dizer que a água ferve a determinada temperatura sob condições específicas amplia efetivamente nosso conhecimento sobre o mundo. Além dessa distinção, Kant diferencia conhecimentos a priori e a posteriori. Os conhecimentos a posteriori dependem da experiência. Sabemos que determinado metal conduz eletricidade porque realizamos experimentos. Os conhecimentos a priori independem da experiência particular. Sua validade decorre da própria estrutura racional do conhecimento. A grande inovação de Kant consiste na ideia de juízos sintéticos a priori. Esses juízos ampliam nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, possuem validade universal e necessária, independentemente de experiências específicas. A matemática oferece um exemplo importante. A proposição de que a soma dos ângulos internos de um triângulo plano corresponde a um determinado valor
não decorre simplesmente da análise do conceito de triângulo, mas também não depende de medir empiricamente todos os triângulos existentes. Ela resulta das formas puras da intuição espacial. Da mesma forma, muitos princípios fundamentais da física, segundo Kant, constituem juízos sintéticos a priori, pois expressam condições universais da experiência. Essa teoria permite explicar por que a ciência produz conhecimentos universais sem depender exclusivamente da indução criticada por Hume. As leis científicas não são simples generalizações empíricas. Sua possibilidade repousa também sobre estruturas universais do próprio entendimento. Ao investigar essas condições, Kant desenvolve sua chamada filosofia crítica. O termo crítica não significa rejeição, mas exame rigoroso das capacidades e dos limites da razão. Antes de formular teorias sobre a realidade, a filosofia deve investigar aquilo que a própria razão pode legitimamente conhecer. Sua principal obra, A Crítica da Razão Pura, dedica-se precisamente a essa tarefa. Kant procura responder 3 perguntas fundamentais: o que posso conhecer, o que devo fazer e o que me é permitido esperar. A primeira dessas questões constitui o núcleo de sua epistemologia. As consequências dessa filosofia foram profundas. A metafísica tradicional perdeu a pretensão de demonstrar racionalmente muitas de suas afirmações sobre Deus, a alma ou o mundo como totalidade absoluta. Ao mesmo tempo, a ciência ganhou uma fundamentação filosófica mais sólida, baseada nas condições universais do conhecimento humano. Entretanto, a filosofia kantiana também recebeu críticas. Alguns pensadores consideraram excessiva a separação entre fenômeno e númeno. Outros questionaram se realmente existem categorias universais idênticas para todos os seres humanos. O desenvolvimento das geometrias não euclidianas, da teoria da relatividade e da mecânica quântica levou diversos filósofos a reexaminar alguns aspectos da epistemologia kantiana. Apesar dessas críticas, sua influência permanece enorme. O idealismo alemão, representado por Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, desenvolveu muitos de seus problemas. No século XX, como a fenomenologia, o neocantismo e parte da filosofia analítica continuaram dialogando intensamente com sua obra. Mesmo filósofos da ciência como Karl Popper e Thomas Kuhn, embora adotem perspectivas bastante diferentes, continuam discutindo questões que Kant formulou de maneira exemplar. Quais são as condições do conhecimento científico, como a mente organiza a experiência, e quais são os limites da objetividade? Pode-se concluir que Immanuel Kant procurou responder ao desafio lançado por Hume, mostrando que nem a razão isolada, nem a experiência isolada são suficientes para explicar o conhecimento humano. A experiência fornece o conteúdo daquilo que conhecemos, enquanto a mente oferece as formas e categorias que tornam possível organizar esse conteúdo em um conhecimento objetivo. Sua distinção entre conhecimentos a priori e a posteriori, entre juízos analíticos e sintéticos e entre fenômeno e númeno, inaugurou uma nova etapa da epistemologia. Ao estabelecer simultaneamente os fundamentos e os limites da razão humana, Kant ofereceu uma das mais influentes interpretações sobre a possibilidade do conhecimento científico e marcou profundamente toda a filosofia posterior. A filosofia da ciência de Karl Popper representa uma das mais importantes reformulações da epistemologia no século XX. Seu pensamento surgiu em um contexto em que a ciência havia alcançado extraordinário desenvolvimento, impulsionada por descobertas como a teoria da relatividade de Albert Einstein, a mecânica quântica e os avanços da biologia e da química. Ao mesmo tempo, persistia um problema filosófico herdado de David Hume. Se nenhuma quantidade de observações pode justificar logicamente uma lei universal, como explicar o sucesso da ciência? Popper procurou responder a essa questão propondo uma nova compreensão do método científico. Em vez de considerar que a ciência avança por meio da confirmação ou da verificação das teorias, afirmou que ela progride pela crítica, pela tentativa sistemática de refutá-las e pela substituição das teorias menos satisfatórias por outras capazes de resistir melhor aos testes. O ponto de partida de Popper é justamente o problema da indução. Desde Francis Bacon, muitos filósofos sustentavam que a ciência se desenvolvia acumulando observações particulares até alcançar leis gerais. Depois de observar inúmeras vezes que determinados metais se expandem quando aquecidos, por exemplo, o cientista formularia uma lei universal sobre a dilatação térmica. Hume, entretanto, demonstrara que esse raciocínio indutivo não possui justificativa lógica definitiva. O fato de um fenômeno ter ocorrido milhares de vezes não garante que ocorrerá da mesma maneira no futuro. Popper aceita integralmente a crítica de Hume. Para ele, a indução não pode fundamentar a ciência. Nenhuma teoria científica pode ser considerada verdadeira apenas porque foi confirmada repetidas vezes. Sempre permanece possível que uma observação futura revele um caso incompatível com a teoria. Essa conclusão conduz Popper a inverter completamente a maneira tradicional de compreender o método científico. Em vez de perguntar como uma teoria pode ser definitivamente comprovada, ele pergunta como ela pode ser submetida a testes rigorosos que revelem seus possíveis erros. Segundo Popper, o conhecimento científico nunca alcança certeza absoluta. As teorias são hipóteses elaboradas para explicar determinados fenômenos.
Elas permanecem provisoriamente aceitas enquanto resistem aos testes experimentais, mas jamais podem ser consideradas definitivamente verdadeiras. Essa concepção está ligada ao conceito central de sua filosofia, a falseabilidade. Uma teoria científica quando admite, ao menos em princípio, a possibilidade de ser demonstrada falsa pela experiência. A falseabilidade não significa que a teoria seja efetivamente falsa. Significa apenas que ela faz afirmações suficientemente precisas para poder entrar em conflito com os fatos observáveis. Se esse conflito ocorrer, a teoria deverá ser modificada ou abandonada. Pode-se compreender essa ideia por meio de um exemplo simples. A afirmação "todos os cisnes são brancos" pode ser testada empiricamente. Basta encontrar um único cisne negro para demonstrar que a proposição é falsa. De fato, durante muito tempo os europeus acreditaram que todos os cisnes eram brancos, até que a descoberta de cisnes negros na Austrália mostrou que essa generalização era incorreta. Observe-se que milhares de cisnes brancos jamais poderiam provar definitivamente que todos os cisnes são brancos. Entretanto, um único cisne negro basta para refutar a teoria. Assim, a lógica da ciência é assimétrica. As observações nunca verificam definitivamente uma hipótese universal, mas podem falsificá-la. Esse raciocínio transforma profundamente a compreensão da investigação científica. O bom cientista não procura apenas exemplos favoráveis à sua teoria. Procura situações em que ela possa fracassar. Quanto mais severos forem os testes enfrentados por uma hipótese, maior será sua credibilidade provisória caso continue resistindo. Popper ilustra essa ideia com um exemplo histórico particularmente significativo, a teoria da relatividade de Albert Einstein. Quando Einstein formulou sua teoria, fez previsões extremamente específicas sobre o comportamento da luz nas proximidades de corpos muito massivos. Caso as observações astronômicas não confirmassem essas previsões, sua teoria seria considerada incorreta. Em 1919, durante um eclipse solar, uma expedição liderada por Arthur Eddington realizou observações destinadas precisamente a testar essa previsão. Os resultados favoreceram a teoria de Einstein. Para Popper, esse episódio exemplifica a verdadeira atitude científica: formular hipóteses ousadas que possam ser submetidas a testes rigorosos. Uma teoria científica, portanto, deve assumir riscos. Se ela estiver correta, sobreviverá aos testes. Se estiver errada, será rejeitada. Em ambos os casos, o conhecimento avança. Essa concepção levou Popper a criticar diversas correntes intelectuais de sua época. Ele argumentava que algumas teorias pareciam explicar absolutamente qualquer situação possível. Justamente por isso, não podiam ser efetivamente testadas. Entre os exemplos que discute, encontram-se certas interpretações da psicanálise de Sigmund Freud e da psicologia individual de Alfred Adler. Segundo Popper, muitos comportamentos humanos poderiam ser reinterpretados de modo a confirmar essas teorias, independentemente do que acontecesse. Como praticamente nenhum fato seria incompatível com elas, deixavam de ser genuinamente falseáveis. Popper também dirigiu críticas ao chamado materialismo histórico de Karl Marx. Reconhecia que diversas previsões de Marx eram ousadas e inicialmente passíveis de teste. Entretanto, afirmava que, quando algumas previsões não se confirmaram, muitos seguidores passaram a reinterpretar continuamente a teoria para acomodar qualquer resultado histórico, reduzindo sua capacidade de ser refutada. Essas análises conduzem ao chamado problema da demarcação. Como distinguir ciência de pseudociência? Durante muito tempo, acreditou-se que o critério seria a verificação. Uma teoria seria científica porque foi confirmada pela experiência. Popper considera esse critério insuficiente, pois qualquer teoria pode acumular exemplos favoráveis se seus defensores selecionarem apenas as evidências convenientes. O verdadeiro critério, segundo ele, é a falseabilidade. A ciência formula hipóteses arriscadas, suscetíveis de fracassar diante da observação. A pseudociência, ao contrário, tende a proteger suas afirmações contra qualquer possível refutação. Isso não significa que uma teoria falsa seja automaticamente pseudocientífica. Pelo contrário, uma teoria científica pode revelar-se equivocada e ainda assim contribuir enormemente para o progresso do conhecimento. O importante é que aceite ser confrontada pelos fatos. Essa visão está intimamente ligada ao conceito de conjecturas e refutações, título de uma de suas obras mais conhecidas. Popper considera que toda ciência começa com problemas. Para resolver esses problemas, formulam-se conjecturas, isto é, hipóteses explicativas. Em seguida, essas conjecturas são submetidas a tentativas sistemáticas de refutação. As hipóteses que fracassam são abandonadas, as que resistem permanecem provisoriamente aceitas. O conhecimento científico desenvolve-se, portanto, por um processo contínuo de eliminação de erros. Não caminhamos em direção à verdade, acumulando confirmações, mas corrigindo sucessivamente nossas explicações. Essa concepção aproxima a ciência de um processo evolutivo. Assim como a seleção natural elimina organismos menos adaptados, a crítica científica elimina teorias menos adequadas para explicar os fenômenos observados. Popper utiliza o conceito de verossimilhança para descrever esse progresso. Embora jamais possamos afirmar que uma teoria seja definitivamente verdadeira, podemos dizer que algumas teorias aproximam-se mais da verdade do que outras, porque explicam o maior número de fenômenos.
possuem maior poder preditivo e resistem melhor aos testes experimentais. Assim, o progresso científico não consiste em atingir uma verdade absoluta, mas em produzir teorias progressivamente melhores. Outro aspecto importante de sua filosofia é a valorização da crítica. Para Popper, nenhuma autoridade intelectual está acima do questionamento. Toda hipótese, independentemente do prestígio de seu autor, deve permanecer aberta à revisão. Essa atitude crítica distingue a ciência tanto do dogmatismo quanto do relativismo. Sua defesa da crítica ultrapassa o campo da epistemologia e alcança a filosofia política. Em obras como A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Popper sustenta que sociedades livres são aquelas que permitem a crítica permanente das instituições e das ideias. O progresso científico e o progresso político compartilham, segundo ele, a mesma disposição para reconhecer erros e corrigi-los. Apesar de sua enorme influência, a filosofia de Popper também recebeu críticas. Thomas Kuhn observou que a história real da ciência mostra que os cientistas nem sempre abandonam imediatamente uma teoria diante de resultados desfavoráveis. Muitas vezes procuram explicar as anomalias, aperfeiçoar instrumentos ou reformular hipóteses auxiliares antes de rejeitar um paradigma consolidado. Assim, a prática científica pareceria mais complexa do que o modelo proposto por Popper. Imre Lakatos procurou conciliar parcialmente essas posições ao desenvolver a noção de programas de pesquisa científicos, argumentando que as teorias não são avaliadas isoladamente, mas como parte de estruturas mais amplas. Paul Feyerabend foi ainda mais radical, sustentando que não existe um método científico único aplicável a todas as situações históricas. Apesar dessas objeções, a contribuição de Popper permanece fundamental. Sua filosofia modificou profundamente a maneira como cientistas e filósofos compreendem a natureza da investigação científica. Hoje é amplamente reconhecido que nenhuma teoria está definitivamente acima da crítica e que a abertura ao teste constitui um dos elementos essenciais da prática científica. A influência de Popper estende-se também à metodologia de diversas disciplinas. Na medicina, por exemplo, novos tratamentos são submetidos a ensaios clínicos rigorosos, justamente porque devem enfrentar testes capazes de revelar sua eventual ineficácia. Na física, hipóteses precisam produzir previsões observáveis. Na biologia, teorias evolutivas são continuamente confrontadas com novos fósseis, dados genéticos e observações ecológicas. Mesmo nas ciências sociais, embora existam dificuldades metodológicas específicas, permanece importante formular explicações que possam ser confrontadas com evidências. Pode-se concluir que Karl Popper reformulou profundamente a filosofia da ciência ao substituir o ideal da verificação pelo princípio da falseabilidade. Aceitando a crítica de Hume à indução, mostrou que nenhuma teoria científica pode ser definitivamente comprovada pela experiência. Em vez disso, propôs que a ciência avance mediante conjecturas ousadas, submetidas a tentativas rigorosas de refutação. O conhecimento científico torna-se assim um processo contínuo de crítica, correção e aperfeiçoamento. Seu critério de demarcação entre ciência e pseudociência, sua valorização da atitude crítica e sua compreensão do progresso como eliminação de erros, transformaram profundamente a epistemologia contemporânea e permanecem entre as contribuições mais influentes da filosofia da ciência no século XX. A publicação de A Estrutura das Revoluções Científicas, em 1962, por Thomas Kuhn, representou uma das maiores transformações na filosofia da ciência do século XX. Até então, predominava a ideia de que a ciência progredia de maneira contínua e cumulativa, isto é, acumulando descobertas sucessivas que aproximavam gradualmente a humanidade da verdade. Essa imagem estava presente de formas diferentes, tanto na tradição empirista quanto em Karl Popper. Embora Popper afirmasse que as teorias científicas jamais podem ser definitivamente verificadas, acreditava que a ciência avança por meio da formulação de hipóteses ousadas e de sua constante submissão à crítica e à refutação. Thomas Kuhn não negou a importância da crítica, nem dos testes empíricos, mas argumentou que a história real da ciência revela um processo muito mais complexo. Em vez de uma sucessão contínua de teorias aperfeiçoadas, a ciência atravessa longos períodos de estabilidade, interrompidos por crises profundas, que culminam em verdadeiras revoluções intelectuais. Essas revoluções modificam não apenas as teorias científicas, mas também a maneira pela qual os próprios cientistas enxergam o mundo. Kuhn chegou a essa conclusão estudando detalhadamente a história da astronomia, da física, da química e de outras ciências. Em vez de analisar apenas os resultados finais das descobertas, examinou como os cientistas realmente trabalhavam, como interpretavam os dados e como reagiam diante de dificuldades experimentais. Percebeu então que a prática científica não corresponde exatamente ao modelo idealizado frequentemente apresentado pela filosofia. O conceito central de sua teoria é o de paradigma. Em linguagem comum, paradigma costuma significar um modelo ou exemplo. Em Kuhn, porém, o termo possui um sentido mais amplo e profundo. Um paradigma é o conjunto de pressupostos teóricos, métodos, instrumentos, conceitos, problemas considerados relevantes, padrões de explicação e critérios de avaliação compartilhados por uma comunidade científica. Um paradigma não consiste apenas em uma teoria isolada. Ele fornece toda uma maneira de compreender a realidade.
Orienta quais perguntas devem ser feitas, quais métodos são considerados legítimos, quais fenômenos merecem investigação e quais respostas podem ser aceitas como satisfatórias. Pode-se dizer que o paradigma funciona como uma espécie de lente intelectual, por meio da qual os cientistas interpretam o mundo. Eles não observam simplesmente fatos neutros, observam os fatos à luz de determinados conceitos e expectativas fornecidos pelo paradigma vigente. Um exemplo clássico é o sistema geocêntrico, desenvolvido por Cláudio Ptolomeu. Durante muitos séculos, os astrônomos partiram da ideia de que a Terra ocupava o centro do universo. Todas as observações celestes eram interpretadas dentro desse modelo. Quando surgiam dificuldades, procuravam aperfeiçoar o sistema por meio de novos cálculos, sem colocar imediatamente em dúvida sua estrutura fundamental. Segundo Kuhn, quando um paradigma está firmemente estabelecido, desenvolve-se aquilo que ele denomina ciência normal. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a maior parte da atividade científica não consiste em formular teorias revolucionárias. O trabalho cotidiano dos cientistas consiste em resolver problemas específicos dentro do paradigma aceito. Durante a ciência normal, os pesquisadores aperfeiçoam medições, refinam cálculos, desenvolvem novos instrumentos, aplicam teorias a situações particulares e ampliam gradualmente o conhecimento disponível. Em vez de questionarem continuamente os fundamentos da disciplina, partem deles como pressupostos seguros. Kuhn compara esse trabalho à resolução de quebra-cabeças. Quem monta um quebra-cabeça não coloca em dúvida a existência da imagem final. Procura apenas descobrir como encaixar corretamente as peças. Da mesma maneira, o cientista da ciência normal parte da confiança de que o paradigma é válido e busca resolver os problemas que surgem dentro dele. Essa observação constitui uma das principais diferenças entre Kuhn e Popper. Para Popper, o cientista deve procurar constantemente refutar suas teorias. Para Kuhn, isso raramente ocorre na prática. Os cientistas normalmente defendem o paradigma vigente e tentam preservar sua coerência diante das dificuldades. Naturalmente, nem todos os fenômenos observados se ajustam perfeitamente ao paradigma existente. Surgem então as chamadas anomalias. Uma anomalia é um fato experimental ou observacional que não pode ser explicado satisfatoriamente pelas teorias aceitas. Inicialmente, as anomalias não provocam grandes preocupações. Os cientistas frequentemente acreditam que futuras pesquisas resolverão essas dificuldades. Afinal, nenhuma teoria consegue explicar absolutamente todos os fenômenos conhecidos. Entretanto, quando as anomalias tornam-se numerosas ou atingem aspectos fundamentais da teoria, instala-se uma situação de crise. Nesse momento, cresce a confiança de que talvez o paradigma vigente possua limitações profundas. É importante notar que a crise não decorre de um único experimento isolado. Ela resulta do acúmulo de dificuldades persistentes, que deixam de poder ser tratadas como exceções. A história da astronomia oferece um excelente exemplo. Durante muitos séculos, o sistema geocêntrico conseguiu explicar razoavelmente os movimentos aparentes dos planetas mediante uma complexa combinação de círculos e epiciclos. À medida que as observações se tornavam mais precisas, porém, esse sistema exigia correções cada vez mais complicadas. O número crescente de ajustes tornou o modelo progressivamente menos satisfatório. Foi nesse contexto que o modelo heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico começou a ganhar importância. Inicialmente, ele não oferecia previsões muito superiores às do sistema anterior. Contudo, apresentava uma estrutura muito mais simples e coerente para organizar os movimentos celestes. Quando um novo paradigma demonstra maior capacidade para resolver os problemas que provocaram a crise, ocorre aquilo que Kuhn denomina revolução científica. Uma revolução científica não consiste simplesmente em acrescentar novos conhecimentos aos antigos. Ela transforma profundamente a maneira de compreender a realidade. Mudam os conceitos fundamentais, os métodos, os critérios de explicação e até mesmo a interpretação dos fatos observados. A passagem da astronomia geocêntrica para a heliocêntrica constitui um dos exemplos clássicos. O mesmo pode ser dito da substituição da física aristotélica pela mecânica de Isaac Newton e, mais tarde, da transição da mecânica newtoniana para a teoria da relatividade de Albert Einstein em determinados domínios. Essas mudanças ilustram outro conceito importante da filosofia de Kuhn, a incomensurabilidade entre paradigmas. Segundo Kuhn, paradigmas diferentes não representam apenas teorias concorrentes sobre os mesmos fatos. Eles utilizam conceitos distintos, formulam perguntas diferentes e interpretam as observações segundo pressupostos diferentes. Isso significa que a comparação entre paradigmas não pode ser feita por meio de um único critério absolutamente neutro. Cada paradigma estabelece parcialmente seus próprios padrões de avaliação. Esse ponto tornou-se um dos aspectos mais debatidos de sua filosofia. Alguns intérpretes concluíram que Kuhn estaria defendendo um relativismo radical, segundo o qual todas as teorias seriam igualmente válidas. Entretanto, essa interpretação é excessiva. Kuhn jamais afirmou que todas as teorias possuem o mesmo valor. Ao contrário, reconhece que os cientistas escolhem novos paradigmas porque eles oferecem soluções mais eficazes para problemas importantes. O que ele nega é a existência de um método puramente lógico capaz de determinar automaticamente qual paradigma deve ser aceito.
A escolha entre paradigmas envolve diversos fatores: capacidade explicativa, simplicidade, precisão, fecundidade para novas pesquisas, coerência interna e poder de resolver anomalias. Esses critérios existem, mas sua aplicação não elimina completamente o julgamento da comunidade científica. Outro aspecto importante da teoria kuhniana é o papel da comunidade científica. Para Kuhn, a ciência não é produzida por indivíduos isolados, mas por comunidades de pesquisadores que compartilham formação, linguagem, instrumentos e valores profissionais. Os cientistas aprendem um paradigma durante sua educação universitária. Livros-texto, laboratórios e práticas de pesquisa transmitem não apenas conhecimentos, mas também maneiras específicas de pensar e resolver problemas. Essa dimensão social da ciência foi uma das novidades introduzidas por Kuhn. Até então, muitos filósofos concentravam-se quase exclusivamente na lógica das teorias. Kuhn mostrou que fatores históricos, institucionais e comunitários também exercem papel decisivo na evolução do conhecimento científico. Isso não significa que a ciência seja determinada apenas por fatores sociais. Os dados experimentais continuam importantes. Entretanto, sua interpretação depende do contexto conceitual em que são analisados. A influência de Kuhn ultrapassou amplamente a filosofia da ciência. Historiadores, sociólogos, antropólogos, educadores e pesquisadores de diversas áreas passaram a utilizar o conceito de paradigma para compreender transformações intelectuais em seus próprios campos. Sua obra também provocou intenso debate com Karl Popper. Popper sustentava que o cientista deve procurar constantemente falsificar suas teorias. Kuhn respondia que a prática cotidiana da ciência mostra exatamente o contrário. Durante a ciência normal, os pesquisadores procuram preservar o paradigma e resolver suas dificuldades internas. Apenas em momentos excepcionais ocorre uma revolução científica. Posteriormente, filósofos como Imre Lakatos tentaram conciliar essas duas perspectivas. Lakatos concordava com Popper quanto à importância da crítica, mas reconhecia, seguindo Kuhn, que os cientistas normalmente defendem programas de pesquisa durante longos períodos antes de abandoná-los. Paul Feyerabend desenvolveu uma posição ainda mais radical, argumentando que a própria história da ciência demonstra a inexistência de um método científico universal. Apesar das críticas e dos debates, a influência de Kuhn permanece enorme. Hoje, poucos historiadores da ciência aceitam a ideia de que o desenvolvimento científico consiste apenas na acumulação linear de descobertas. Também é amplamente reconhecido que a investigação científica depende de modelos conceituais compartilhados, de tradições de pesquisa e de mudanças históricas profundas. Ao mesmo tempo, diversos autores observam que a teoria de Kuhn não deve ser interpretada como uma negação da objetividade científica. Embora paradigmas sucessivos sejam diferentes, eles normalmente ampliam a capacidade explicativa da ciência, permitem previsões mais precisas e resolvem problemas anteriormente insolúveis. O conhecimento científico não avança de maneira simplesmente acumulativa, mas isso não significa que seja puramente arbitrário. Pode-se concluir que Thomas Kuhn transformou profundamente a filosofia da ciência ao substituir a imagem tradicional de um progresso linear pela ideia de uma evolução marcada por períodos de estabilidade, crises e revoluções científicas. Seus conceitos de paradigma, ciência normal, anomalia, crise, revolução científica e incomensurabilidade permitiram compreender a ciência como uma atividade histórica e coletiva, cuja evolução envolve não apenas novos dados experimentais, mas também profundas mudanças nas estruturas conceituais que orientam a investigação. Com isso, Kuhn mostrou que o desenvolvimento científico depende tanto da racionalidade quanto da dinâmica histórica das comunidades de pesquisadores, oferecendo uma das interpretações mais influentes e debatidas da ciência no pensamento contemporâneo. Uma das questões centrais da epistemologia e da filosofia da ciência consiste em determinar o que distingue o conhecimento científico de outras formas de conhecimento. Desde a antiguidade, filósofos procuraram estabelecer critérios que permitissem diferenciar a ciência da simples opinião, do senso comum, das crenças religiosas, das tradições culturais, da metafísica e, mais recentemente, da pseudociência. Ao longo da história, esses critérios modificaram-se profundamente. Cada época compreendeu de maneira distinta o que significa conhecer cientificamente, refletindo tanto as transformações da própria ciência quanto as mudanças filosóficas ocorridas na compreensão da verdade, da razão e da experiência. A primeira formulação sistemática desse problema encontra-se em Platão. Sua preocupação principal era distinguir a doxa, isto é, a opinião, da episteme, o conhecimento verdadeiro. Para Platão, as opiniões surgem da experiência sensível e variam conforme as circunstâncias, as percepções individuais e os costumes das sociedades. Uma pessoa pode considerar uma ação justa, enquanto outra a considera injusta. Um objeto pode parecer belo para alguém e comum para outro. As opiniões são instáveis porque se referem ao mundo sensível, caracterizado pela mudança permanente. O verdadeiro conhecimento, ao contrário, deve possuir universalidade e necessidade. Ele não depende das variações da percepção, nem das circunstâncias particulares. Seu objeto são as ideias ou formas, realidades eternas e imutáveis que constituem a essência das coisas. Assim, a ciência distingue-se da opinião porque alcança aquilo que permanece constante por trás das aparências.
O filósofo é justamente aquele que ultrapassa o nível das percepções imediatas e dirige sua inteligência para a contemplação racional dessas essências. Essa distinção possui também uma dimensão ética e política. Na Alegoria da Caverna, Platão mostra que a maioria das pessoas vive prisioneira das aparências e das opiniões compartilhadas pela sociedade. O conhecimento científico e filosófico representa uma libertação intelectual, permitindo distinguir a realidade da ilusão. Desde sua origem, portanto, a epistemologia associa a ciência à busca da verdade objetiva e universal. Aristóteles preserva a distinção entre conhecimento e opinião, mas modifica profundamente seus fundamentos. Para ele, o conhecimento científico não exige abandonar o mundo sensível em direção a um domínio separado das ideias. Ao contrário, a investigação deve começar precisamente pela observação da realidade concreta. A ciência distingue-se do senso comum porque não se limita a registrar fatos isolados. Ela procura descobrir as causas, os princípios e as estruturas universais presentes nos fenômenos. Enquanto a experiência cotidiana informa que determinados acontecimentos ocorrem, a ciência pergunta por que eles ocorrem. Aristóteles desenvolve uma concepção demonstrativa da ciência. O conhecimento científico organiza-se por meio de demonstrações lógicas que partem de princípios universais e conduzem a conclusões necessárias. Dessa forma, a ciência distingue-se tanto da opinião quanto da mera experiência prática. A experiência fornece os dados iniciais, mas somente a razão permite compreender suas causas profundas. Durante muitos séculos, essa concepção aristotélica exerceu enorme influência. Na Idade Média, ciência, filosofia e teologia encontravam-se estreitamente relacionadas. A investigação racional era considerada compatível com a fé, embora subordinada em muitos aspectos à revelação religiosa. A Revolução Científica dos séculos XVI e XVII modificou profundamente esse quadro. Francis Bacon critica a confiança excessiva na autoridade dos textos antigos e propõe um novo critério para o conhecimento científico. Segundo ele, a ciência deve fundamentar-se na observação sistemática da natureza e na experimentação. O conhecimento deixa de depender principalmente da tradição filosófica e passa a apoiar-se na investigação empírica. Bacon também enfatiza a necessidade de libertar o pensamento dos chamados ídolos, isto é, dos preconceitos que deformam nossa compreensão da realidade. A ciência distingue-se do senso comum porque submete continuamente suas crenças ao confronto com a experiência organizada. Enquanto o conhecimento cotidiano frequentemente aceita explicações transmitidas pela tradição, a ciência exige investigação metódica e crítica permanente. Galileu Galilei amplia ainda mais essa transformação ao introduzir a matematização da natureza. Segundo ele, não basta observar os fenômenos, é necessário medi-los, quantificá-los e expressar suas relações em linguagem matemática. O conhecimento científico passa a distinguir-se por sua capacidade de formular leis quantitativas verificáveis experimentalmente. Nesse contexto, a experiência cotidiana deixa de constituir um critério suficiente de verdade. Muitas vezes, nossos sentidos sugerem interpretações equivocadas. A impressão de que o Sol gira ao redor da Terra, por exemplo, corresponde à percepção imediata, mas não à estrutura real do sistema solar. A ciência deve superar as aparências sensíveis mediante instrumentos, experimentos e cálculos matemáticos. René Descartes introduz outro critério importante. Para ele, a ciência distingue-se das opiniões porque repousa sobre fundamentos racionais claros e distintos. O verdadeiro conhecimento deve ser construído segundo um método rigoroso, semelhante ao utilizado pela matemática. A dúvida metódica elimina todas as crenças incertas até encontrar princípios absolutamente seguros. Com Descartes, o critério da cientificidade desloca-se parcialmente da experiência para a própria estrutura racional do conhecimento. A ciência caracteriza-se pelo rigor lógico de suas demonstrações e pela clareza de seus princípios. David Hume modifica profundamente essa discussão ao mostrar que muitos conceitos fundamentais da ciência, especialmente a causalidade, não podem ser justificados pela experiência nem pela razão de maneira definitiva. O ser humano observa apenas sucessões constantes de acontecimentos, nunca conexões necessárias entre causa e efeito. Essa análise produz consequências importantes para a distinção entre ciência e outras formas de conhecimento. Hume não afirma que a ciência seja ilusória, mas demonstra que ela não possui a certeza absoluta frequentemente atribuída a ela. As leis científicas expressam expectativas baseadas no hábito e na repetição das experiências, não demonstrações logicamente necessárias. Com isso, Hume introduz uma concepção mais modesta do conhecimento científico. A ciência continua sendo a forma mais confiável de compreender a natureza, mas seus resultados permanecem sempre limitados pela experiência humana. Immanuel Kant procura responder a esse desafio conciliando racionalismo e empirismo. Para ele, a ciência distingue-se porque organiza a experiência segundo categorias universais do entendimento, como causalidade, substância e necessidade. Essas categorias não provêm da experiência, mas tornam possível qualquer experiência objetiva. Ao mesmo tempo, Kant estabelece limites muito claros para o conhecimento científico.
A ciência pode investigar apenas os fenômenos, isto é, os objetos tal como aparecem organizados pelas estruturas da mente humana. Questões relativas à existência de Deus, da alma ou da liberdade ultrapassam os limites da experiência possível e pertencem ao domínio da metafísica. Essa distinção torna-se decisiva. A metafísica não é necessariamente falsa, mas não pode reivindicar o mesmo tipo de demonstração disponível para as ciências naturais. Cada domínio possui seus próprios limites e métodos. No século XX, Karl Popper reformula inteiramente o problema da demarcação. Em vez de perguntar como verificar uma teoria científica, pergunta como distingui-la das pseudociências. Segundo Popper, nenhuma teoria universal pode ser definitivamente comprovada. Sempre permanece possível que futuras observações revelem um caso incompatível com ela. O verdadeiro critério da ciência não é a verificação, mas a falsibilidade. Uma teoria é científica quando faz afirmações suficientemente precisas para poder ser refutada pela experiência. Ela assume riscos. Caso as observações contradigam suas previsões, deverá ser abandonada ou modificada. Esse critério permite diferenciar ciência e pseudociência. A ciência permanece permanentemente aberta à crítica e à revisão. A pseudociência, ao contrário, tende a reinterpretar qualquer resultado de modo a preservar suas crenças fundamentais. A astrologia oferece um exemplo frequentemente utilizado nesse debate. Suas previsões costumam ser suficientemente vagas para acomodar praticamente qualquer acontecimento posterior. Como quase nenhum fato pode demonstrar claramente sua falsidade, ela não satisfaz o critério popperiano de cientificidade. É importante observar que Popper não afirma que tudo aquilo que não é científico seja necessariamente falso ou sem valor. Questões éticas, artísticas, religiosas e filosóficas podem possuir enorme importância para a vida humana, embora não pertençam propriamente ao domínio da ciência experimental. Thomas Kuhn apresenta uma perspectiva bastante diferente. Em vez de procurar um critério lógico universal para distinguir ciência e não ciência, investiga historicamente como a própria comunidade científica funciona. Segundo Kuhn, a ciência desenvolve-se dentro de paradigmas compartilhados. Um paradigma determina quais problemas devem ser investigados, quais métodos são considerados legítimos e quais explicações são aceitas pela comunidade científica. Desse modo, a distinção entre ciência e outras formas de conhecimento depende também de fatores históricos, institucionais e sociais. Não existe um método científico único e imutável, aplicável igualmente a todas as épocas. Além disso, Kuhn mostra que a própria ciência atravessa períodos de estabilidade, crises e revoluções. Aquilo que, em determinado momento, é considerado conhecimento científico pode ser profundamente transformado por mudanças paradigmáticas posteriores. Essa visão tornou mais complexa a questão da demarcação. A ciência continua distinguindo-se pelo rigor metodológico, pela investigação sistemática e pelo confronto com a experiência, mas também depende de tradições intelectuais compartilhadas pelas comunidades de pesquisadores. Ao longo desse percurso histórico, também se modificou a relação entre ciência, religião e metafísica. Na antiguidade, filosofia, ciência e reflexão metafísica encontravam-se amplamente integradas. Durante a Idade Média, ciência e teologia dialogavam intensamente. A partir da Revolução Científica, consolidou-se gradualmente a autonomia metodológica da ciência. Hoje, compreende-se amplamente que ciência e religião respondem em grande medida a perguntas diferentes. A ciência investiga fenômenos observáveis mediante métodos empíricos e modelos explicativos testáveis. A religião ocupa-se de questões relativas ao sentido da existência, à transcendência, ao culto e à vida espiritual. Embora possam existir zonas de diálogo ou de tensão entre ambas, elas operam segundo critérios epistemológicos distintos. O mesmo vale para a metafísica. Ela continua investigando problemas fundamentais sobre o ser, a existência, a liberdade, a identidade e a realidade. Entretanto, essas questões frequentemente ultrapassam os limites da experimentação científica. A filosofia contemporânea reconhece que nem toda pergunta importante pode ser respondida pelos métodos das ciências naturais. Quanto ao senso comum, sua diferença em relação à ciência tornou-se igualmente mais clara. O conhecimento cotidiano baseia-se principalmente na experiência imediata, na tradição, na autoridade e na prática social. A ciência, embora também parta da experiência, submete continuamente suas conclusões à crítica, à experimentação controlada, à revisão por outros pesquisadores e à possibilidade permanente de correção. Entretanto, permanece difícil estabelecer uma fronteira absolutamente rígida entre ciência e não ciência. Diversas disciplinas utilizam métodos distintos. Algumas áreas trabalham predominantemente com experimentos laboratoriais, outras com observações históricas e modelos estatísticos ou interpretações qualitativas. Além disso, novas teorias frequentemente surgem em estágios iniciais nos quais ainda não dispõem de confirmação suficiente. Por essa razão, muitos filósofos contemporâneos consideram que a cientificidade depende de um conjunto de características, e não de um único critério isolado. Entre essas características destacam-se a coerência lógica, a abertura crítica, a confrontação com evidências, a capacidade explicativa, o poder preditivo, a reprodutibilidade dos resultados, a revisão pelos pares e a disposição para corrigir erros diante de novas informações.
Pode-se concluir que a história da epistemologia revela uma transformação contínua na maneira de compreender o conhecimento científico. Platão distinguiu ciência e opinião pela oposição entre verdade universal e aparência. Aristóteles enfatizou a investigação das causas, Bacon e Galileu colocaram a observação e a experimentação no centro da pesquisa. Descartes destacou o rigor racional, Hume revelou os limites da indução, Kant fundamentou a objetividade nas estruturas da razão, Popper propôs a falseabilidade como critério de demarcação, e Kuhn mostrou a importância dos paradigmas e da dimensão histórica da ciência. Apesar das diferenças entre essas concepções, permanece uma característica comum. O conhecimento científico distingue-se por sua disposição permanente de investigar criticamente a realidade, justificar racionalmente suas conclusões e permanecer aberto à revisão diante de novos argumentos e novas evidências. É precisamente essa atitude crítica, mais do que a posse de verdades definitivas, que constitui uma das marcas fundamentais da ciência. A história da epistemologia pode ser compreendida como uma longa reflexão sobre uma questão fundamental: de que maneira o ser humano conhece a realidade. Ao longo de mais de 2000 anos, filósofos procuraram determinar qual é o papel desempenhado pela razão, pela experiência, pela observação, pela experimentação, pela matemática, pela lógica e pela linguagem na construção do conhecimento científico. Embora todos esses elementos tenham participado, em maior ou menor grau, da formação da ciência, cada pensador atribuiu-lhes importância diferente, produzindo concepções distintas sobre o próprio significado do conhecimento. A evolução dessas ideias mostra que a ciência não surgiu pronta, mas foi sendo construída gradualmente pela integração de diferentes métodos e perspectivas. Platão foi um dos primeiros filósofos a formular sistematicamente essa questão. Para ele, a razão ocupa a posição claramente superior aos sentidos. O mundo percebido pela visão, pela audição e pelos demais sentidos caracteriza-se pela mudança constante. Tudo aquilo que existe no mundo sensível nasce, transforma-se e desaparece. Como consequência, o conhecimento obtido exclusivamente pela experiência sensível permanece instável e sujeito ao erro. O verdadeiro conhecimento deve dirigir-se ao que permanece sempre igual. Por isso, Platão afirma que o objeto da ciência são as ideias ou formas eternas e imutáveis. Somente a razão possui capacidade para alcançá-las. Os sentidos podem despertar o processo de investigação, mas não constituem sua etapa decisiva. Essa valorização da razão aparece claramente na alegoria da caverna. Os prisioneiros observam apenas sombras projetadas na parede e acreditam que elas representam toda a realidade. A libertação consiste precisamente em abandonar a confiança exclusiva nas aparências sensíveis e elevar-se ao conhecimento racional das essências. Consequentemente, a observação desempenha papel secundário na epistemologia platônica. A experimentação praticamente não aparece como método filosófico, pois aquilo que é observado pertence ao domínio das aparências. A matemática, entretanto, adquire enorme importância. Por lidar com objetos abstratos e universais, aproxima a mente do conhecimento inteligível. A lógica também ocupa posição central, especialmente através da dialética, entendida como método racional de investigação das ideias. A linguagem, por sua vez, deve servir à busca da verdade. O diálogo filosófico não é simples troca de opiniões, mas instrumento para esclarecer conceitos e conduzir a inteligência até o conhecimento verdadeiro. Aristóteles modifica profundamente essa perspectiva. Embora continue valorizando a razão, considera que todo conhecimento humano começa pela experiência sensível. O intelecto não possui acesso imediato ao mundo separado das ideias. Ele conhece as formas presentes nas próprias coisas observadas. Os sentidos fornecem os dados iniciais da investigação. A memória conserva essas percepções. A repetição produz experiência. A partir da experiência, a inteligência realiza a abstração, identificando aquilo que permanece comum entre diferentes casos particulares. Assim, razão e experiência tornam-se complementares. Sem observação, não existe matéria para o pensamento. Sem razão, não existe compreensão das causas. A observação adquire papel muito mais importante do que possuía em Platão. Aristóteles realizou descrições detalhadas de plantas, animais, fenômenos biológicos e processos naturais. Embora muitos de seus resultados tenham sido posteriormente corrigidos, sua atitude investigativa influenciou profundamente o desenvolvimento das ciências naturais. A experimentação ainda não ocupa posição central em seu método. Aristóteles observa cuidadosamente a natureza, mas raramente constrói experimentos artificiais para testá-la. Sua investigação permanece predominantemente descritiva. A lógica, ao contrário, alcança enorme desenvolvimento. Aristóteles sistematiza o silogismo e estabelece as bases da lógica formal, fornecendo instrumentos para distinguir argumentos válidos de argumentos incorretos. Durante mais de 2000 anos, sua lógica permaneceu como referência fundamental para a filosofia e para a ciência. Francis Bacon representa uma mudança decisiva na valorização da experiência. Para ele, a tradição filosófica havia confiado excessivamente na razão abstrata e insuficientemente na observação direta da natureza. O conhecimento científico deveria abandonar especulações prematuras e começar pela coleta sistemática de fatos.
Nesse contexto, a observação torna-se o fundamento da investigação científica. Entretanto, ela deve ser organizada cuidadosamente, evitando preconceitos e interpretações precipitadas. A experimentação passa a desempenhar papel completamente novo. O cientista não deve limitar-se a observar passivamente a natureza, deve interrogá-la mediante experimentos cuidadosamente planejados. A natureza precisa ser colocada em situações que revelem suas leis. A razão continua importante, mas sua função modifica-se. Em vez de formular sistemas abstratos, deve organizar metodicamente os resultados obtidos pela experiência. A lógica deixa de ser exclusivamente dedutiva e passa a orientar procedimentos indutivos. A matemática, curiosamente, não ocupa posição tão central em Bacon quanto ocupará em Galileu. Seu interesse concentra-se principalmente na elaboração de um método experimental capaz de produzir conhecimentos úteis. Galileu Galilei introduz outra transformação fundamental. Para ele, observar simplesmente os fenômenos não basta. É necessário medi-los quantitativamente. A natureza encontra-se estruturada segundo relações matemáticas que escapam à percepção comum. A observação continua indispensável, mas passa a ser inseparável da experimentação e da medição. Galileu utiliza planos inclinados, relógios de água, telescópios e diversos instrumentos para investigar fenômenos físicos com precisão inédita. A matemática converte-se na linguagem privilegiada da ciência. Enquanto Aristóteles descrevia principalmente qualidades, quente, frio, pesado, leve, Galileu procura determinar velocidades, acelerações, distâncias e tempos mediante relações matemáticas rigorosas. A razão atua formulando hipóteses matemáticas que posteriormente serão confrontadas com experimentos. A lógica organiza esse processo, garantindo coerência entre as demonstrações e os resultados obtidos. A linguagem científica também sofre transformação. Descrições qualitativas cedem espaço a fórmulas, equações e relações quantitativas. O universo passa a ser compreendido como uma realidade ordenada segundo princípios matemáticos. René Descartes leva ainda mais longe a valorização da razão. Seu objetivo consiste em encontrar fundamentos absolutamente seguros para todo o conhecimento humano. A dúvida metódica elimina provisoriamente todas as crenças incertas até alcançar uma verdade indubitável. Penso, logo existo. Para Descartes, a razão constitui o instrumento mais confiável do conhecimento. A experiência continua importante, mas deve ser cuidadosamente examinada, pois os sentidos frequentemente enganam. A matemática torna-se modelo de todo o conhecimento científico. Sua clareza, precisão e necessidade inspiram o método cartesiano. A lógica organiza rigorosamente o raciocínio, conduzindo das ideias simples às mais complexas. A observação e a experimentação permanecem relevantes, mas subordinadas ao método racional. O cientista deve interpretar os fatos segundo princípios claramente estabelecidos pelo entendimento. David Hume altera novamente esse equilíbrio. Como empirista, afirma que todo conhecimento deriva da experiência. A razão, isoladamente, não produz conhecimento sobre o mundo. Os sentidos fornecem todas as impressões a partir das quais surgem nossas ideias. A observação constitui, portanto, o ponto de partida indispensável da ciência. Entretanto, Hume mostra que a experiência possui limites importantes. A observação revela apenas sucessões constantes de acontecimentos, jamais conexões necessárias entre eles. Não observamos diretamente a causalidade, observamos apenas eventos repetindo-se regularmente. Essa crítica atinge profundamente a indução científica. Nenhuma quantidade de observações pode provar definitivamente uma lei universal. A lógica continua válida para relações entre ideias, como ocorre na matemática, mas não basta para fundamentar conhecimentos sobre os fatos da natureza. Immanuel Kant procura conciliar racionalismo e empirismo. Segundo ele, experiência e razão são igualmente indispensáveis. A experiência fornece o conteúdo do conhecimento. Sem observação, nada haveria para conhecer. Entretanto, a razão organiza esse conteúdo por meio de categorias universais como causalidade, substância e necessidade. Espaço e tempo tornam-se formas pelas quais toda experiência é estruturada. Assim, a observação nunca é completamente neutra. Ela já aparece organizada pelas condições cognitivas da mente humana. A matemática continua ocupando posição privilegiada porque expressa estruturas universais da experiência possível. A lógica organiza os conceitos segundo princípios necessários. A linguagem filosófica procura analisar criticamente as condições do conhecimento. Karl Popper modifica profundamente essa discussão. Concordando com Hume, reconhece que a indução jamais pode justificar definitivamente uma teoria científica. Consequentemente, a observação deixa de servir como instrumento de verificação absoluta. Seu papel passa a ser o de colocar as teorias à prova. A experimentação torna-se essencial justamente porque oferece oportunidades para tentar refutar hipóteses. Um bom experimento não procura confirmar expectativas, mas submetê-las a testes rigorosos. A razão formula conjecturas ousadas, a experiência procura revelar seus possíveis erros. A lógica garante que as consequências observáveis das teorias sejam deduzidas corretamente. A matemática continua desempenhando um papel importante, sobretudo nas ciências naturais, por permitir previsões quantitativas extremamente precisas. A linguagem científica deve formular hipóteses suficientemente claras para que possam ser confrontadas com a experiência. Teorias vagas ou excessivamente flexíveis tornam-se incapazes de satisfazer o critério da falseabilidade.
Thomas Kuhn introduz uma dimensão adicional ao debate. Segundo ele, nenhum desses instrumentos atua isoladamente. Todos são utilizados dentro de paradigmas compartilhados pela comunidade científica. A observação não consiste simplesmente em registrar fatos objetivos independentes das teorias. Aquilo que o cientista observa depende, em parte, dos conceitos aprendidos durante sua formação. A experimentação também é orientada pelo paradigma vigente. Os pesquisadores não realizam experimentos aleatórios, procuram resolver problemas considerados relevantes por sua comunidade científica. A razão continua indispensável, mas opera dentro de estruturas conceituais historicamente determinadas. A matemática, a lógica e a linguagem científica permanecem fundamentais, embora seu emprego varie conforme o paradigma dominante. Kuhn chama atenção para um aspecto frequentemente negligenciado pelos filósofos anteriores. A linguagem científica não é apenas um instrumento neutro de descrição. Ela incorpora conceitos, classificações e pressupostos que moldam a própria percepção da realidade. Ao comparar esses pensadores, percebe-se tanto profundas divergências quanto importantes convergências. Platão e Descartes atribuem primazia à razão, enquanto Aristóteles, Bacon e Hume valorizam mais intensamente a experiência. Galileu procura integrar experiência, matemática e experimentação. Kant demonstra que razão e experiência são inseparáveis. Popper transforma a experimentação em instrumento crítico de teste das teorias. Kuhn mostra que todos esses elementos funcionam dentro de contextos históricos específicos compartilhados pelas comunidades científicas. Também se modifica progressivamente o papel da matemática. Em Platão, ela aproxima o intelecto das realidades eternas. Em Galileu e Descartes, torna-se a linguagem fundamental da natureza. Em Kant, expressa estruturas universais do conhecimento. Em Popper, permite formular previsões rigorosamente testáveis. Em Kuhn, permanece essencial, mas integrada aos paradigmas científicos. A lógica apresenta continuidade ainda maior. Aristóteles funda a lógica formal, Descartes utiliza para organizar o método racional, Kant investiga suas condições transcendentais, Popper emprega para analisar a estrutura das teorias científicas. Embora suas interpretações sejam diferentes, todos reconhecem sua importância para a coerência do conhecimento. Quanto à linguagem, sua compreensão também evolui significativamente. Para Platão, ela conduz ao esclarecimento das ideias. Para Aristóteles, expressa conceitos universais. Para Galileu e Descartes, aproxima-se da linguagem matemática. Para Popper, deve formular hipóteses claramente falseáveis. Para Kuhn, participa da própria constituição dos paradigmas científicos. Pode-se concluir que a história da epistemologia revela um movimento contínuo de integração entre diferentes dimensões do conhecimento. Nenhum dos grandes filósofos considerou suficiente um único elemento isolado. Platão enfatizou a razão. Aristóteles aproximou razão e experiência. Bacon valorizou a observação metódica. Galileu uniu observação, experimentação e matemática. Descartes consolidou o rigor racional. Hume mostrou os limites da experiência. Kant conciliou empirismo e racionalismo. Popper transformou a crítica experimental em critério de cientificidade. E Kuhn revelou a importância dos paradigmas históricos. Em conjunto, essas contribuições demonstram que a ciência é resultado da interação dinâmica entre razão, experiência, observação, experimentação, matemática, lógica e linguagem, elementos que, longe de se excluírem, complementam-se na construção do conhecimento científico. Essa comparação permite perceber que a epistemologia não evoluiu por substituições simples, mas por um processo cumulativo de refinamento conceitual. Cada filósofo preservou parte das contribuições anteriores, criticou seus limites e acrescentou novos elementos à compreensão da ciência e do conhecimento. A história da epistemologia pode ser entendida como a história das transformações pelas quais passaram os conceitos de objetividade, verdade, certeza, prova, explicação científica e progresso do conhecimento. Esses conceitos não permaneceram constantes ao longo dos séculos. Ao contrário, foram sendo continuamente reformulados à medida que a filosofia e a própria ciência se desenvolveram. Desde Platão até Thomas Kuhn, observa-se um movimento de crescente sofisticação na compreensão do conhecimento científico. Se na antiguidade buscava-se uma verdade absoluta e imutável, na filosofia contemporânea da ciência passou-se a compreender o conhecimento como uma atividade dinâmica, crítica, histórica e permanentemente aberta à revisão. Platão inaugura essa tradição, estabelecendo uma distinção rigorosa entre aparência e realidade. Para ele, a verdade não depende das opiniões individuais nem das percepções sensíveis, pois estas variam conforme as circunstâncias e estão sujeitas ao erro. O verdadeiro conhecimento deve dirigir-se às ideias, que constituem as essências eternas e imutáveis das coisas. Nesse contexto, a objetividade consiste precisamente na capacidade da razão de alcançar essas realidades universais. Um conhecimento é objetivo, porque não depende das preferências, emoções ou experiências particulares do indivíduo. A verdade possui existência própria, independente do sujeito que a contempla. Consequentemente, a certeza ocupa a posição central. Se o filósofo alcança o conhecimento das ideias, obtém um saber necessário e definitivo.
A prova filosófica consiste no exercício rigoroso da dialética, por meio da qual a razão supera as contradições das opiniões e alcança a essência das coisas. A explicação científica, entendida em sentido amplo, procura revelar aquilo que realmente existe por trás das aparências sensíveis. O progresso do conhecimento corresponde ao movimento de ascensão da alma desde a ignorância até a contemplação do bem, representado simbolicamente pela alegoria da caverna. Aristóteles preserva a busca pela objetividade, mas modifica profundamente seu fundamento. A verdade já não reside em um mundo separado das ideias. Ela encontra-se nas próprias coisas concretas, cuja essência pode ser conhecida mediante observação e investigação racional. Sua definição clássica da verdade tornou-se uma das mais influentes da filosofia ocidental: dizer do que é e do que não é. A verdade passa a ser compreendida como correspondência entre o pensamento e a realidade. A objetividade decorre da capacidade da razão de conhecer corretamente as causas presentes na natureza. A ciência distingue-se da opinião porque explica os fenômenos mediante demonstrações fundamentadas em princípios universais. A certeza continua sendo um ideal importante. O conhecimento científico organiza-se em demonstrações dedutivas construídas segundo a lógica formal. A prova consiste em mostrar racionalmente por que determinado fenômeno ocorre, identificando suas causas material, formal, eficiente e final. O progresso do conhecimento manifesta-se no aperfeiçoamento gradual da compreensão das causas naturais. Embora Aristóteles valorize muito mais a experiência do que Platão, conserva a ideia de que a ciência pode alcançar conhecimentos universais e necessários. Durante muitos séculos, essa concepção dominou a filosofia natural. Entretanto, a Revolução Científica introduziu profundas modificações. Francis Bacon desloca o centro da objetividade para o método experimental. A verdade já não depende principalmente da dedução lógica nem da autoridade filosófica, mas da investigação sistemática da natureza. Segundo Bacon, a objetividade exige libertar o pensamento dos preconceitos que denomina ídolos. O cientista deve observar cuidadosamente os fatos antes de formular teorias gerais. A certeza deixa de ser buscada em princípios metafísicos e passa a depender da repetição organizada das observações. A prova científica consiste na confirmação experimental das hipóteses elaboradas. O progresso do conhecimento assume caráter cumulativo. A ciência avança pela acumulação organizada de observações e pela descoberta gradual das leis naturais. Cada geração acrescenta novos conhecimentos ao patrimônio intelectual da humanidade. Galileu Galilei aprofunda essa transformação ao introduzir a matematização da natureza. A objetividade deixa de apoiar-se exclusivamente na observação sensível e passa a depender de medições quantitativas rigorosas. Os sentidos humanos isoladamente podem enganar. A impressão cotidiana de que o Sol gira em torno da Terra constitui exemplo evidente. A ciência deve recorrer a instrumentos, experimentos e cálculos matemáticos para revelar a verdadeira estrutura dos fenômenos. A verdade científica torna-se inseparável da possibilidade de descrição matemática. Uma explicação não é considerada satisfatória apenas porque parece plausível, mas porque expressa quantitativamente as relações existentes entre os fenômenos. A prova científica combina experimentação e demonstração matemática. O progresso do conhecimento decorre da substituição de explicações qualitativas por leis universais formuladas em linguagem matemática. René Descartes desenvolve outra compreensão da objetividade. Seu principal objetivo consiste em encontrar fundamentos absolutamente certos para todo conhecimento. A objetividade nasce da clareza e da distinção das ideias percebidas pela razão. O conhecimento verdadeiro deve ser construído dedutivamente a partir de princípios indubitáveis. A certeza ocupa posição ainda mais central do que em Galileu. O método cartesiano procura eliminar qualquer possibilidade de erro mediante a dúvida sistemática. A prova consiste em demonstrar racionalmente cada etapa do raciocínio. A matemática torna-se modelo universal da ciência justamente porque oferece demonstrações absolutamente necessárias. O progresso científico decorre da aplicação rigorosa desse método racional aos diversos domínios do conhecimento. David Hume altera profundamente essa concepção otimista. Sua crítica dirige-se precisamente à ideia de certeza presente na filosofia moderna. Segundo Hume, a experiência jamais permite demonstrar que determinado acontecimento continuará repetindo-se no futuro. Observamos apenas regularidades, nunca conexões necessárias entre causa e efeito. Com isso, a certeza científica sofre profunda limitação. Nenhuma lei da natureza pode ser considerada definitivamente comprovada. A objetividade continua possível, mas assume caráter probabilístico. A ciência organiza expectativas extremamente confiáveis baseadas na repetição das experiências, sem alcançar necessidade lógica absoluta. A explicação científica deixa de revelar conexões necessárias existentes na natureza. Ela descreve regularidades observadas e organiza previsões fundamentadas no hábito psicológico produzido pela experiência. Essa crítica modifica profundamente a ideia de progresso. A ciência continua avançando, mas suas conclusões permanecem sempre limitadas pelas possibilidades da experiência humana. Immanuel Kant procura responder precisamente a esse desafio. Para ele, Hume demonstrou corretamente que a necessidade causal não pode ser encontrada diretamente na experiência.
Entretanto, conclui que essa necessidade decorre das próprias estruturas do entendimento humano. A objetividade deixa de ser concebida como simples correspondência entre pensamento e realidade. Ela resulta da aplicação universal das categorias do entendimento aos fenômenos da experiência. Todos os seres humanos organizam necessariamente a experiência segundo categorias como causalidade, substância, unidade e necessidade. Por isso, torna-se possível construir conhecimentos científicos universais. A verdade científica refere-se aos fenômenos, isto é, às coisas, tal como aparecem organizadas pelas condições cognitivas da mente humana. As coisas em si mesmas permanecem inacessíveis ao conhecimento. A certeza reaparece, mas agora limitada ao domínio da experiência possível. A metafísica perde a pretensão de produzir demonstrações semelhantes às da ciência. A prova científica consiste na aplicação legítima das categorias do entendimento aos dados da experiência. O progresso do conhecimento depende do aperfeiçoamento contínuo das investigações sobre o mundo fenomênico, respeitando os limites impostos pela própria razão. Karl Popper promove uma das maiores mudanças na compreensão da ciência contemporânea. Aceitando a crítica de Hume à indução, abandona definitivamente a ideia de verificação como fundamento da certeza científica. Para Popper, a objetividade não consiste na posse de verdades definitivas, mas na possibilidade permanente de submeter teorias à crítica. Uma teoria científica jamais pode ser considerada absolutamente verdadeira. Ela permanece provisoriamente aceita enquanto resiste aos testes experimentais. A verdade continua existindo como ideal regulador da investigação, mas nunca pode ser plenamente alcançada. Aproximamo-nos dela progressivamente, mediante a eliminação dos erros. A certeza absoluta desaparece da epistemologia científica. Em seu lugar surge a noção de corroboração provisória. Quanto mais severos os testes enfrentados por uma teoria, maior sua confiabilidade, embora nunca definitiva. A prova científica deixa de significar demonstração conclusiva. Um experimento não comprova uma teoria, apenas mostra que ela ainda resistiu às tentativas de refutação. A explicação científica consiste na formulação de hipóteses ousadas com elevado poder preditivo, permanentemente abertas ao confronto com a experiência. O progresso científico ocorre pela substituição de teorias menos explicativas por outras capazes de resolver maior número de problemas e resistir melhor aos testes. Thomas Kuhn propõe uma transformação ainda mais profunda. Seu interesse desloca-se da lógica da ciência para sua história efetiva. Segundo Kuhn, a objetividade científica não pode ser compreendida isoladamente das comunidades de pesquisadores e dos paradigmas que orientam sua atividade. Isso não significa que a objetividade desapareça, mas ela depende de critérios compartilhados historicamente por determinada comunidade científica. A verdade deixa de ser concebida apenas como uma aproximação linear da realidade. Paradigmas diferentes organizam os fenômenos segundo estruturas conceituais distintas. A certeza também adquire novo significado. Durante os períodos de ciência normal, os pesquisadores trabalham confiando amplamente no paradigma vigente. Entretanto, crises acumuladas podem conduzir à substituição completa desse paradigma. A prova científica depende dos critérios aceitos pela comunidade científica em determinado momento histórico. Não existe um método absolutamente neutro capaz de decidir automaticamente entre paradigmas concorrentes. A explicação científica torna-se inseparável do contexto conceitual em que é produzida. Os próprios fatos observados recebem interpretações diferentes, conforme o paradigma adotado. O progresso científico deixa de ser entendido como simples acumulação contínua de conhecimentos. A história da ciência apresenta longos períodos de estabilidade interrompidos por revoluções científicas que reorganizam profundamente toda a estrutura conceitual da disciplina. Isso não significa que a ciência não progrida. Kuhn reconhece claramente que novos paradigmas normalmente resolvem problemas que os anteriores não conseguiam explicar. Entretanto, esse progresso ocorre mediante rupturas históricas, e não apenas pela acumulação linear de descobertas. Ao comparar esses pensadores, torna-se evidente uma transformação progressiva na compreensão da objetividade. Em Platão e Aristóteles, ela repousa principalmente sobre a capacidade da razão de alcançar a verdade universal. Em Bacon e Galileu, passa a depender crescentemente do método experimental. Em Descartes, fundamenta-se na clareza racional. Em Hume, sofre importantes limitações decorrentes da crítica à indução. Em Kant, nasce da estrutura universal da própria razão humana. Em Popper, identifica-se com a crítica permanente das teorias. Em Kuhn, incorpora também a dimensão histórica e comunitária da investigação científica. Algo semelhante ocorre com a verdade. Ela deixa de ser concebida como contemplação definitiva das essências para tornar-se progressivamente um ideal regulador perseguido mediante investigação contínua e revisão permanente. A ideia de certeza acompanha esse mesmo movimento. A confiança absoluta presente em grande parte da filosofia antiga e moderna cede lugar a uma concepção mais modesta, segundo a qual o conhecimento científico permanece sempre provisório e revisável. A prova científica também se transforma. Inicialmente entendida como demonstração lógica das essências, passa a apoiar-se na observação, na experimentação, na matematização dos fenômenos, na crítica metodológica e, finalmente, na aceitação provisória pelas comunidades científicas.
Quanto à explicação científica, observa-se uma passagem das causas metafísicas para modelos matemáticos, depois para hipóteses testáveis e, finalmente, para estruturas conceituais historicamente situadas. O progresso do conhecimento acompanha toda essa evolução. De uma ascensão intelectual rumo à contemplação da verdade em Platão, transforma-se em descoberta das causas em Aristóteles, acumulação experimental em Bacon, matematização da natureza em Galileu, construção racional em Descartes, aperfeiçoamento crítico em Popper e sucessão de paradigmas em Kuhn. Pode-se concluir que a história da epistemologia revela uma mudança profunda na própria imagem da ciência. A filosofia antiga e parte da moderna concebiam o conhecimento científico como busca de verdades universais alcançadas mediante razão e demonstração. A partir das críticas de Hume, da filosofia transcendental de Kant e, sobretudo, das contribuições de Popper e Kuhn, consolidou-se uma visão segundo a qual a ciência não consiste na posse de certezas definitivas, mas em um empreendimento racional, crítico, histórico e coletivo, permanentemente aberto à revisão. Essa transformação não diminuiu o valor da ciência. Ao contrário, tornou mais clara sua maior força: a capacidade de corrigir continuamente seus próprios erros, aperfeiçoar suas explicações e ampliar progressivamente nossa compreensão da realidade.